Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa, o primeiro episódio oficial de 2023. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e eu tenho aqui comigo a maior bancada da história do Meia Pantufa hoje. Aqui comigo estão, como sempre, os meus amigos Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Gusta. Feliz 2023. Feliz 2023, e aí assistidores e assistidoras de filmes e séries. E também o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada. Lucas, feliz 2023 pra você. E aí, galera, feliz 2023. Também aqui com a gente hoje o nosso inquilino favorito, é uma mistura de padrinho do podcast com visitante recorrente, que é o nosso convidado que gosta tanto do Rian Johnson que começou uma petição online pra ele dirigir o reboot de Star Wars 4, 5 e 6, Thiago Natário, da RDMcast. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Thiago, muito bom ter você aqui de novo, feliz 2023. Opa, olá pessoal, feliz 2023. Menos, né? Assim, Rian Johnson pode dirigir todos os filmes que ele quiser de Star Wars, só não mexe no que já tá funcionando, né? Reboot não. Mas assim... Só não mexe na parte que presta, né? Reboot do episódio 9 a gente pode conversar, porque Ok. A gente finge que não existiu, né? Enfim. Mas sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. E do outro lado, participando pela primeira vez da nossa bancada, o meu amigo que também começou uma petição online, mas dessa vez foi pra Charlotte Wells dirigir o próximo Avatar no lugar do James Cameron, Vitor Moraes, do perfil Filme Plástico. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Vitor. Seja bem-vindo a essa bagunça aqui. Feliz 2023 pra você. Opa, e aí galera, muito bom estar aqui, eu realmente fico feliz de participar. Você já tá dando spoiler aí que eu não sou um dos maiores fãs do James Cameron, né? Mas ainda bem que a gente não vai ter que discutir isso hoje, porque eu já ia ser cancelado na primeira participação, não é bem essa ideia, né? Cara, você acredita que eu reassisti Avatar e eu, eu tô apaixonado pelo James Cameron, sério, eu falo assim, cara, o James Cameron entendeu o que é preciso fazer, sabe? É só isso, é uma história fraca e arrasa nos efeitos e vai, meu filho. Mas você não precisa entrar nisso, eu sei. Me incomoda a história de ser uma história fraca, porque eu acho que tem uma grande diferença entre uma história fraca e uma história ruim. Eu acho, na verdade, é roteiro, né? Mas vamos deixar. Hoje a gente vai falar de filme bom. A gente vai fazer a volta do... Ai, Deus. Depois a gente vai fazer a volta do episódio Avatar com o contraponto. Vai ser maravilhoso. O Meia Pantufa volta numa correria frenética em janeiro para cobrir a temporada mais movimentada do cinema internacional. Como as principais premiações acontecem nos primeiros meses do ano, os estúdios e diretores soltam a mão e começam a lançar os melhores e mais ambiciosos projetos de dezembro para frente. E como já é de praxe aqui no Meia Pantufa, a gente vai fazer uma maratona com os principais filmes a entrar nas salas de cinema e streamings pelas próximas semanas, para deixar vocês a par de tudo que deve rolar no Oscar em 12 de março. Hoje a nossa linha temática é a dos extremos opostos. Dá até pra dizer que a gente escolheu um filme pra rir e outro pra chorar. De um lado, o Azarão, o lançamento na Netflix de Glass Onion, o segundo filme de Rian Johnson sobre o detetive Benoit Blanc. Do outro, no MUBI, o queridinho da temporada, da diretora estreante Charlotte Wells, After Sun. O que a gente achou desses dois filmes radicalmente diferentes? Quais as expectativas que cada um pode ter para a longa campanha até março? Hoje a gente vai debater tudo isso e um pouco mais, com alguns spoilers, claro, mas sem estragar a experiência de ninguém, isso a gente garante. Mas antes de começar, a gente tem um pedido bem rápido para vocês. Compartilhe o Meia Pantufa com os amigos, fãs de cinema, TV e streaming. Um clique aí no seu celular faz uma diferença enorme pra gente e ajuda muito a manter o podcast. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para pessoas interessadas. Isso mesmo, avaliações boas. Se for dar uma estrela, deixa pra lá. Fala com a gente no privado, nem precisa, esquece. Manda pro saque. Exatamente. Vai quicar no saque assim, tum. Bate e volta. Já falamos demais, né, gente? Agora tá na hora de começar o episódio. Vem com a gente debater Glass Onion e After Sun no Pipoca e Pantufas no primeiro episódio do ano. Pipoca e Pantufas.
Bom, a gente vai tentar cobrir uma cacetada de filmes nesse janeiro, principalmente, comecinho de fevereiro, porque tem alguns principais favoritos. Caso vocês não estejam acompanhando, vocês vão passar a acompanhar pelo Meia Pantufa com as referências que a gente vai fazendo. Mas a gente tá tentando fazer alguns encaixes temáticos para que a gente não fale de filmes que não tem nada a ver um com o outro. Ou seja, hoje já é um péssimo começo. Então a gente pega a linha temática de pegar filmes radicalmente diferentes um do outro. Sim. Filmes que querem te passar coisas extremamente opostas, filmes com pretensões completamente diferentes, filmes com objetivos completamente diferentes, com um tom completamente diferente. Um de streaming, outro independente, um é rápido, o outro é lento, um é todo colorido, o outro é desbotado, um é isso, que a gente sempre vai ter trocentos paralelos, mas a gente vai separar um do outro. O primeiro que a gente vai falar hoje é Glass Onion, uma história Knives Out, é assim que ficou o subtítulo, Nossa, né? Um dos piores filmes, né, de 2022. Um mistério Knives Out, é verdade. Um mistério Knives Out, o que é bom, porque o primeiro filme não chama Knives Out em português, chama Entre Facas e Segredos, né? Então, ao invés de ser Glass Onion, um mistério entre facas e segredos, vai ser... Enfim, questões pra... Não, é uma zona esse título. Tem um filme do The Rock que é A Viagem 2, e eu sempre fiquei, mano, que porra é A Viagem 1? Será que é a viagem ao centro da Terra? Eu acho que era... Mas foda-se, entendeu? Tipo, os caras criam as regras deles. Mas às vezes é ruim em inglês também. Lembra do Now You See Me? Lá com o Jesse Eisenberg, a menina lá, sim. que chama Truque de Mestre. Ele é Now You See Me em inglês e ele é Now You See Me Too. Segundo, então, ok, beleza, ok. Nossa, a gente tá dispersando completamente. Tem 5 pessoas aqui e a gente não entra no tópico. Mas enfim, Glass Onion é dirigido pelo Rian Johnson, assim como o primeiro. É uma continuação que não é uma continuação, né? Como cabe muito em história de detetive, é um caso diferente. Mas a gente tem as mesmas pegadas aqui, né? É o pessoal, é o Benoit Blanc, aquele sotaque pavoroso do Daniel Craig, com uma história cheia de gente muito famosa, um elenco muito bom... E um mistério que é desvendado de forma diferente do padrão, né? O pessoal fala um pouco em desconstrução da Agatha Christie. O próprio Rian Johnson não gosta muito desse termo, mas eu acho que dá pra gente encarar como uma espécie de desconstrução da Agatha Christie por como ele vai conduzindo as duas histórias. Eu acho que as duas histórias têm uma condução bem similar. Mas aqui a gente vai comparar um pouco os dois, falar o que achou, falar se o filme é isso tudo, se o padrão tá mantido. Vamos começar com o nosso padrinho, Thiago Natário. Thiago, manda bala aí. Glass Onion, fala um pouquinho sobre ele, sobre a franquia Knives Out como um todo, sobre o Rian Johnson, seu diretor favorito. Exageros. Manda bala. Não, é porque é o defensor do episódio... Do episódio 8, né? Então, assim, o episódio 8 apanha à toa, né? Então... Mas, assim, não tava esperando começar, mas vamos lá, né? Eu tive uma sensação muito parecida com o primeiro Knives Out, né? Ou Entre Facas e Segredos, que é um título meio estranho. Mas é aquela coisa, assim, é um filme muito divertido, com várias falhas pontuais, né? De roteiro, umas coisas um pouco forçadas, não, né? Bem forçadas. Umas reviravoltas meio sem sentido, mas... Eu acho que no fim das contas ele cumpre bem a proposta, né? Então, acho que é muito levar por esse sentido, assim. Se a gente for comparar os dois filmes que a gente tá tratando hoje, né? After Sun assim, 100 mil vezes mais filme. Só que se você pegar a proposta de um e de outro, né? O Knives Out, cara, mal comparando, ele é meio que o Não Olhe Pra Cima. Assim, tipo... Você acredita que eu ia te perguntar isso nesse momento? Assim que você terminasse o seu ponto, eu ia falar assim, Thiago, você acha que o Knives Out, o Glass Onion é o Não Olhe Pra Cima desse ano? Eu acho que um pouco, assim, apesar de o Não Olhe Pra Cima ter uma mensagem política muito mais forte, né, muito mais presente ali, mas em termos de proposta, assim, de entretenimento que vai ser lançado na Netflix, você pode ver com tua mãe, teu pai, com a avó, com o sobrinho, eu acho que ele funciona muito bem, né? Então é um filme que eu gosto bastante, assim. Claro que o Rian Johnson em si tem filmes muito melhores, né? Você pegar Looper, episódio 8... Não que ele tenha uma vastíssima filmografia também, porque ele é jovem, mas né? Todos, praticamente, né? Ele para. Eu citei quase tudo. Mas, assim, eu acho que é um filme que, no fim das contas, cumpre bem a proposta, assim. É um filme que eu gostei bastante. Eu acho que ele consegue manter um pouco a pegada do primeiro, né? Que é, assim, o filme que ninguém tá esperando nada. E aí você vai ver e fala, pô, né?
funcionou Não, e tal. divertido. Aquele elenco absurdo, assim, né? Que parece que o cara pegou a lista do sindicato de atores de Hollywood e contratou 25% de todo mundo tá lá, né? É verdade. Mas impressionante. E é legal essa comparação que vocês fizeram com o Não Olhe Pra Cima, porque eu fiquei com a sensação de que eles, na verdade, estavam querendo passar uma mensagem, sim, e bem política, né? Tipo, odeio os ricos. Eles dão uma cutucada legal, não né? gosto de ricos, bilionários não prestam, sabe? E as pessoas que estão com eles também não. É muito essa pegada, assim. Talvez um pouco menos literal que Não Olhe Pra Cima, né? O que eu mais gosto, na real, é a própria metáfora que eles fazem com isso tudo, né? Com o título do filme, com os personagens que estão ali envolvidos na trama e como cada personagem faz parte de uma camada, que é uma camada de vidro dessa cebola. E, na verdade, você tá vendo a podridão de todos eles ali. E essa é meio que a mensagem, né? Você vê que tá todo mundo errado mesmo, assim, de certa forma tá todo mundo jogando sujo, e você tá vendo aquilo, mas você quer ir até o final, você quer chegar, sabe? Só que no fim das contas a podridão tá em todo lado, assim, é muito legal. Já diria Shrek, né? Ogros são como cebolas. Vitor, Glass Onion, o que você achou? Então, eu acho interessante fazer esse paralelo com o primeiro, porque, assim, eu acho que é inevitável, primeiramente, mas essa questão de ser meio parecida com o primeiro já me deixou um pouco ressabiado, assim, sabe? Porque, pra mim, a estrutura é tão parecida, ele só tenta mudar, talvez, um pouco da montagem, sabe? A revelação não vai ser tanto lá no final, vai ser mais pro meio, mas a estrutura é muito parecida, e então tirou um pouco do impacto do primeiro, por exemplo, que pra mim foi uma grata surpresa, e eu acho que eu curti mais também por isso. E o elenco, eu já começo batendo, né? Tô só falando mal, mas assim, é um elenco muito bom, eu gosto de todos os atores e atrizes ali, só que eu acho que a forma como foi trabalhado foi um pouco dividido, porque apesar que no primeiro tem mais atores e atrizes envolvidos, né? Uma trama que com 10, 12, 13 personagens ou mais, e lá ele dividia por grupos. Eu acho que os dois filmes eles trabalham muito com caricaturas e a mensagem. Eu acho que no fim das contas o mistério nem é o ponto principal do filme. E essas caricaturas lá no primeiro, ele estava dividido em grupos, sabe? Essa parte da família que é interesseira, essa parte da família que é a mais antiga, mais tradicional, que teoricamente seria a herdeira, os principais herdeiros. E tem a outra parte que se considera os herdeiros intelectuais, então ficou melhor dividido. Aqui são 9 personagens, 8 tirando o detetive, né, o Blanc, mas cada um é uma caricatura específica. Então tem ali o machão, defensor de armas, que mora com a mãe. Tem a modelo que é super avoada, que toma decisões super polêmicas, sempre cancelada. Então, assim, cada um desses personagens, ele tem essa função de demonstrar uma crítica específica que o Rian Johnson quer fazer. Então, no fim das contas, são 8 direções ao mesmo tempo, e eu acho que isso compromete um pouco o filme. Até nisso é meio Não Olhe Pra Cima, né? Sim. Esses quadradinhos estão todos ali no... Mas só um parênteses bem rapidinho, eu só queria dizer que eu adoro que a personagem da Kate Hudson, ela é muito parecida com a Penny Lane do Quase Famosos, né? A evolução natural, tava lá assim. Também, né? A evolução natural da Penny Lane é sacanagem. Eu acho que pegou pesado lá, ela não é tão... eu não imaginava que ela chegaria nesse fundo do poço, não. A fama estraga as pessoas, né? Lucas, você acha essa comparação justa? Não entre os dois, lógico, os dois são muito parecidos, mas entre Não Olhe Pra Cima e Glass Onion, até se a gente for falar não só de como o filme é estruturado, mas de momento, né? De talvez ser a aposta mais pop da Netflix pra tentar pegar uma boquinha ali em algum lugar, sabe? Nossa, total. Você termina o filme, não tem como você não lembrar de Não Olhe Pra Cima, cara. É aquele filme mais divertido que vai ser pra todo mundo. E foi lançado até na mesma época, né? Porque foi lançado em dezembro agora, ou Não Olhe Pra Cima em dezembro passado. Nesse ponto de tom, de um filme mais pop que vai tentar ir ali pras premiações e tudo mais, eu acho eles muito parecida a tentativa da Netflix, né? De fazer isso. Mas eu ainda prefiro o primeiro filme lá, o Knives Out, comparando as duas sequências. Mas eu adorei Glass Onion, cara. Eu adorei, assim... Dá pra, sei lá, eu vou catar uns 2 defeitinhos ali, só pra não ficar ensaboando demais, mas eu adorei o filme, cara.
O Daniel Craig como Benoit Blanc, melhor coisa. Quem não gosta do sotaque dele, ó, já não precisa nem vir dar pitaco, não. Já pode ir embora, Luiz. Aqui as portas da casa. Vamos lá. Não, gente, é muito fácil dizer, o sotaque é horrível, mas eu gosto. Nossa, o claro sotaque que é não. horrível de propósito, é Maravilhoso. uma palhaçada completa. O Daniel galhofa. Craig mesmo deu entrevista falando, não, cara, eu tive que revisitar, porque eu não lembrava como é que eu tinha feito aquilo. É um negócio que é tirado de lugar nenhum, sabe? Ele é pra ser meio do Alabama, mas é tipo um britânico fingindo que é do Alabama, sei lá Não, que é uma sabe? coisa meio Cajun, né? Aquele Louisiana, assim, aquele inglês meio afrancesado ali dos Estados Unidos, né? do meio Nossa, oeste, inglês assim, né? afrancesado. Melhor definição essa desse pegada sotaque. aí. Não, e você compara ele conversando no Entre Facas e Segredos e aqui, e o sotaque dele mudou. Assim, ele falou que ele não lembrava mesmo, ele não conseguiu Mas fazer aqui- a mesma coisa que Aqui ele o fez lá. personagem dele parece que teve um plus, né? Parece que ele era mais contido ali no primeiro filme. No segundo filme eles já despirocaram, falando Benoit Blanc já vai ser tipo full Benoit Blanc. Ele tá mais curioso. Ele vai mais atrás, assim, ele expõe mais as coisas das pessoas, ele não fica tanto na dele, assim. Ele toda hora mais ele tem alguma coisa a introvertido, dizer, tá? sabe? Então o Ele visual quer, dele. toda hora ele quer falar alguma coisa, isso é muito legal. Eu acho esse filme mais galhofa também, sabe? Bem Sim, mais mais galhofa galhofa. do que o primeiro. Total. Mais galhofa. Mas eu acho que essa decisão de dar mais espaço pro Blank é justo porque, a princípio, eu acho que não tinha ideia de se tornar uma franquia, e agora, com certeza e o fio condutor tem que ser ele. Então ele acaba tendo mais protagonismo mesmo. Sim, De James sim. Bond para... Cara, eu ia falar isso agora, porque é legal ver o Daniel Craig se divertindo, né? Porque aquele... Qual que é o Spectre? Ele fez com uma preguiça, né? Mas Não, o cara fazia tava aqueles filmes da dormindo. marra, né? Tipo assim. Nossa senhora. E até teve uma galera no Twitter comentando que tem uma cena do último 007, né? O Sem Tempo Pra Morrer, que ele parece muito o Benoit Blanc, né? Que ele tá conversando com o... Esqueci o nome do personagem do Christoph Waltz lá. E ele faz um trejeito meio parecido, assim. Acho que ele já tava transitando ali, né? Tava Tipo, foda-se essa ensaiando porra aqui. Tava migrando do já, né? personagem. Já. Cara, mas a Netflix, eu acho que eles não tinham pretensão nenhuma, né, de virar uma franquia, né, mas Knives Out veio meio que do nada, né, foi uma surpresa boa ali, eu acho que ele é de 2019, 2018? 19. E aí fez um sucesso ali e a Netflix falou, não, daqui que eu vou continuar essa história. Cara, mas vocês também acham, né, um dos piores títulos que já existiu, assim, de filme, né? Não tem lógica, cara. Eu acho que o próximo título que eles vão penar aí pra traduzir, que eu acho que nem vai traduzir também, é o Banshees of Inisherin. Banshees of Inisherin. Vai ser Deus me ótimo. livre, vai ser os dois filmes que ninguém vai saber pronunciar, o Glass Onion e Não, o mas já tá Banshees. bom, porque a franquia tá assim, é o Entre Facas e Segredos, agora é o Glass Onion, um mistério Knives Out, o próximo vai ser sei lá o quê, vai ser não sei o quê, do mistério Glass Onion, do mistério Knives Out, do mistério Entre Facas e Segredos, vai virar música do Fault Boy, sabe, Ser título igual de música do... Animais Fantásticos. Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que eu não sei se sou eu que tô vivendo num multiverso de conteúdos semelhantes, mas eu consegui fazer um fio de vários outros filmes e séries que tem essa pegada que o Glass Onion tem. Por exemplo, eu saí do cinema recente e vi o Menu. E o Menu tem muito cara de Glass Onion. Eu tava assistindo White Lotus, e White Lotus é muito Glass Onion. E eu falei assim, gente, eu tô vivendo um multiverso de gente rica, chata, fazendo as coisas. Não é possível, não tem um pobre O nome aqui do disso meu lado. é realidade. Tive que abrir a porta. O nome disso é realidade. Capitalismo, não? Mas é alvo fácil também, né? Esse negócio aí, pegar essa figura meio Elon Muskiana, especialmente com o ano 22 que ele teve, é um alvo muito fácil de total. fazer, né? E o Ryan Johnson fez isso no episódio 8, né? Que deixou os nerdola irritados. Porque é isso que ele faz. Assim, o episódio 8 é pegar Star Wars e falar, cara, foda-se esse negócio meio aristocrático do Skywalker, a gente vai mostrar aqui um lado diferente, uma coisa mais cinzenta, né? E por isso que eu adoro, assim... Daí a galera ficou doída, né? Eu sou Team Ryan Johnson também, eu adoro o episódio 8, cara. Eu tenho ele em Blu-ray aqui, inclusive. Não, Aí cara, vai e me manda aquele episódio 9 lá pra fuder. E o Ryan Johnson é um diretor corajoso, né? Porque ele coloca o dedo na ferida, né? E assim, tipo, claro que daí acaba ficando aquela coisa meio trocada, assim, né? Porque é a Netflix falando de bilionário, né? A mega corporação e tal. Só que pelo menos o cara vai lá e tem coragem de fazer isso, né? Não é aquele diretor que se vende ali, nem a cutucadinha dá, né? Então...
É legal, assim. Que eu acho que é uma coisa que acontece com Glass Onion, pelo menos falar pessoalmente, assim, né? Não posso falar por todo mundo, evidentemente. Mas eu acho que tem alguns filmes, alguns conteúdos que a gente vê, que eles são tão divertidos, ou seja, que eles atingem o objetivo que eles querem atingir, é um entretenimento legal, você dá risada, você acha bonito, você acha, sabe, legal de acompanhar, assim, agradável, que a gente passa pano pras besteiras, sabe? A gente passa pano pros furos, pros erros, porque, assim, é uma discussão que a gente tem aqui quase toda semana, é aquela coisa de objetivo, né? O filme não quer ser um filme contemplativo, ele não quer ser um mistério impossível de desvendar, ele quer ser uma peça de entretenimento, e é assim, é um novelão. É uma baita da novela esse Glass Onion. Isso é o que é mais interessante dele, assim. Porque ele fica... Acho que foi o Victor mesmo que falou. Ele fica completamente caricatural. Ele tem as pecinhas ali, igual um jogo de detetive mesmo, sabe? De tabuleiro. Ele tem as pecinhas, os personagens, e elas vão estar dentro daquele quadradinho. As subversões que o Rian Johnson gosta de fazer, e isso eu acho mais interessante nesse filme, em comparação com outros do subgênero, é a ideia de que o mistério não é tão importante assim, sabe? O negócio não é você descobrir quem matou, descobrir de que jeito que foi, não é tanto a chave da história. A chave da história é ter alguma reviravolta ali no meio que vai encaminhar a história para uma outra direção, assim. E tanto é uma novelona que quando o filme acaba, os dois filmes, ele abre mão do fato de que ele tá no cinema e ele finge que ele tá no teatro com monólogo, né? Ele põe lá o Daniel Craig pra falar por 20 minutos, diretão, explicar tudo o que aconteceu, porque tá beleza, vai, é isso aí mesmo, sabe? Até porque ele não tá realmente no cinema, né? Tipo, nunca teve, né? Eu acho isso eu acho uma coisa legal de Knives Out, assim, é muito um filme de streaming e é um filme, assim, que longe de mim querer determinar o que o streaming tem que ser, né? Mas é que eu, pessoalmente, procuro, quando eu quero ver um filme na Netflix, por exemplo, ou que seja no HBO Max, que seja no Prime Video, uma coisa mais, assim, com esse ar de serializado, que eu não sinto que eu deveria estar vendo no cinema, tipo Irlandês. Cara, eu fui ver no cinema, porque pra mim é assim, tipo, beleza, eu posso rever o filme depois em casa e tal, mas é um filme que tem que ser lançado no cinema, né? É meio foda, assim. Agora, Não Olhe Pra Cima, Entre Facas e Segredos, ou, né, o Knives Out, Mistério Knives Out, foda-se você ver na TV, assim, não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, é uma coisa que parece bem pensada pro formato que tá sendo lançado direto, né? Até a própria textura, né, dele, ele é meio chapado, assim, ele não é um filme muito complexo visualmente, assim. Meio digitalizado, assim. Né, eu achei ele meio um visual meio simples, por mais que ele tenha essa ousadia de mostrar essas coisas mais tecnológicas. Bonito, bem bonito. É, bonito, mas ele não é complexo, sabe? Ele tem um visual simples e você consegue perceber o orçamento também. Tipo, ele não tem, sabe, cara de tanta barato. sofisticação. Exato. Mas isso que o Luiz estava falando, eu acho que para esse segundo filme faz mais sentido essa questão de o mistério não ser o ponto central, apesar de ser uma história meio de detetive, porque tem toda essa... O Gusto até falou também, né? Essa metáfora da cebola de vidro. Tem uma música, né? Esse termo surgiu por causa da música dos Beatles, que era o povo de saco cheio das pessoas tentando entender complexidades e metáforas, e ele fez uma coisa justamente para zoar isso, e eu acho que se encaixa bem nesse caso e contribui para o filme ser engajante, divertido, porque faz muito sentido, sabe? Não só textualmente, mas na própria progressão do filme, essa questão de tipo, ser uma coisa bem supérflua, assim, bem superficial, e ali tava na nossa cara o tempo inteiro. Isso faz mais sentido ainda nesse filme do que no primeiro, eu acho. O primeiro ainda tem um mistério um pouco mais, assim, né? Claro, você começa a ver o filme, você meio que sabe quem é, mas ele ainda dá uma... talvez não seja, tal. Agora, como já é uma continuação, ele já te fala meio que desde o início e aí tem uma cena que o próprio Benoit Blanc fala, né? Todo mundo fala que o cara deve ser um gênio. Ele deve ser mesmo, né? E eu percebi que ele é um idiota, assim. Exatamente. Mas no primeiro, ele ainda segura o filme no whodunit ali, né? No filme de detetive. Sim, ele ainda é aquele padrãozinho, né? E por mais que a gente chegue a um certo ponto do filme que a gente já sabe quem é, mas ele segura no modelo de whodunit ali mesmo. Nesse segundo, ele faz 2 em 1, né? Porque ao mesmo tempo que ele faz um whodunit, ele desconstrói o whodunit no meio do filme e vira outra coisa e meio que... Ele já fala, o importante... Eu vou te levar pra assistir sua história de detetive aqui, mas o importante no filme não é só isso, nós vamos continuar o filme depois que descobrir tudo que aconteceu, vai ter uma outra reviravolta e ao mesmo tempo
E no primeiro, ele já faz essa crítica, né, aos ricos, e agora ele leva isso no extremo, assim, né, no nível White Lotus. Ele leva pra ilha privada do cara, né? Cara, e eu adoro isso que ele faz, cara, de fazer essa subversão do próprio gênero dentro do filme, e ao mesmo tempo ser divertido. E tem também, assim, o Gusta tava falando do visual, mas tem umas questões técnicas ali que eu acho que vale destacar. Todo o castelo lá, né, a mansão, ela é muito brega, assim, sabe? Juntar muitas obras de arte como se fosse realmente uma ostentação. Pois é muito over tudo, é uma ostentação de obras de arte, mas quando você junta tudo e coloca junto um quadro gigante da cara do cara, sabe? Eu acho que transmite bem a mensagem. E aquele quadro dele é como se fosse o personagem do Brad Pitt no Clube da Luta, né? Só que não é, tipo, é tão genial porque é o Edward Norton, só que ele não é aquele personagem no Clube da Luta, tipo, ele é tão pretensioso que ele meio que rouba o protagonismo do outro personagem. É muito louco isso. Eu sou mais farofa, eu lembrei do Latrell. Enfim. Pra mim foi a primeira coisa que apareceu na minha cabeça, mas já que a gente vai falar de Clube da Luta, eu vou fazer o quê agora? Mas o visual do Miles, né, que é o bilionário antigamente, há 10 anos atrás, quando tem um flashback, ele também é baseado no Tom Cruise em Magnolia. Sim, cara, sim, perfeito. Nossa, cara, é muito. É perfeito. Eles fizeram umas fotos promocionais dele segurando aquele... O guardanapo, né? Igual a Elizabeth Holmes. Isso, né? Da grande farsa, né? Então é legal, assim, porque é o que a gente tava falando, né? Um filme que ele não é tão literal quanto Não Olhe Pra Cima, mas ele tá falando alguma coisa sobre capitalismo especulativo, né? Sobre essas meio que bolhas dos bilionários, que o cara vale tanto, mas não é que ele tem aquele dinheiro em liquidez, né? E bastante falando mal sobre isso, né? A própria personagem da Janelle Monáe, ela é um pouco isso, porque a ideia é de que quem constrói a fortuna de verdade... não fica com a fama, e muitas vezes se ferra no processo, né? É a pessoa que fica sem grana, é a pessoa que é excluída porque ela toma uma manobra de alguém que quer dar um golpe nela. Não, rapidinho. E foi o que o Elon Musk fez, né? Porque ele comprou o PayPal depois de ter sido fundado, e daí ele fez uma cláusula lá, depois de um acordo extrajudicial, que ele tem que ser reconhecido como fundador, sendo que ele não é, né? Tipo... Não. Mas assim, nossa, se a gente entrar nessa aqui, a gente fala só de bilionários filhos da puta, porque eu xingaria até o mês que vem. Mas eu queria bater palmas aqui pra Janelle Monáe. Eu acho, assim, que ela é um ponto muito positivo, assim, do filme. Edward Norton à parte, porque eu sou muito fã do Edward Norton. Acho que ele erra muito pouco nos projetos que ele escolhe. Ele geralmente vai muito bem. Então, assim... O Hulk dele é ótimo. O Hulk é que é... Apesar do filme, nada, carta do Hulk no modo defesa. O cara que começou lá no Duas Faces de um Crime e ele já é... a melhor coisa do filme, assim. Eu gosto muito, muito dele. Mas a Janelle Monáe foi, assim... não uma surpresa, porque ela já atuou em outros filmes, mas, assim, a transformação dela no filme é incrível. Sabe, você não espera aquilo de jeito nenhum e aí, de repente, ela mudou completamente a postura, o tom de voz e a personalidade, assim, de uma hora pra outra, sabe? Pra quem tá vendo, né? Isso graças à montagem. Então, assim, foi um ponto muito positivo do filme e acho legal que o filme seja... conduzido, assim, pelo personagem dela, sabe? De certa forma, porque ele volta um pouco às origens daquilo que o Lucas estava falando, do Benoit não ser exatamente o grande protagonista do negócio, né? Ele é ser uma espécie de observador, assim. Ele aparece mais no Glass Onion do que no anterior, mas ainda assim o fio condutor da história é o mistério em si, não o personagem dele. Ele tá ali pra gente dar umas risadas, né? Assim, o pijaminha na piscina, pijaminha listrado na piscina, as obras de arte no banheiro, enfim. Não, o visual dele nesse filme, mais caricato impossível. Pra ficar com o Hugh Grant de roupãozinho, né? Exatamente. Aquilo é muito ótimo. E vários indicativos de que ele é o namorado do Benoit Blanc também, né? O próprio Ryan Johnson falou isso por fora, eles né? Confirmaram. O Ryan Johnson também falou por fora, né? Não falou oficialmente. O Ryan Johnson deu uma J.K. Rowlingzada, que é aquela coisa assim, não, ia ficar bonito falar que o personagem é queer, e aí eu falo por fora. Mas ficou muito óbvio ali, né? Só quem não quer ver, só porque... ficou muito óbvio. Eu achei que ficou de um jeito natural, assim. Não, foi legal, super legal. Foi legal aparecer o Hugh Grant ali do nada, sabe? É igual o Ethan Hawke. Gente, o Ethan Hawke tá nesse filme. Ele fica ali 15 segundos, mas... Não, e uma coisa que não foi dita no filme, no final das contas, né?
há enormes chances de que todos aqueles ali tenham pegado Covid, porque o remedinho do bilionário de que não precisava usar máscara porque tá com o remedinho do bilionário, agora você fica tranquilo. É óbvio que não funcionou, né? A lição do filme é que o cara é um idiota. Né? Exatamente. Pistolinha de cloroquina. Não, imagina, o Bolsonaro ia ter adorado se atirar a cloroquina com a pistola, garganta abaixo da pessoa. Caralho, E a máscara rendada? A máscara de máscara metal da Kate pra mim. Hudson é maravilhosa. É a máscarazinha Eu bonita, adoro. né? É igual aquela menina que, eu não lembro, uma modelo que viralizou na época da pandemia, que ela colocava uma máscara assim, como se fosse, tipo, Baile. ela segurava na mão a máscara. É como se fosse um baile de máscaras. Ela só segurava quando ela ia falar e tirava a máscara. Mas ó, e só pegando esse gancho, eu acho que isso que foi uma coisa que ficou um pouco estranha no filme, porque, beleza, o filme foi gravado na pandemia, né? Você vê até foto de bastidores, tá lá o Ryan Johnson de máscara e tal. Mas como ele foi lançado no final de 2022, parece que ele tá um pouco atrasado, assim, porque ele fica no meio do caminho ali de... Ele não tá mais endereçando uma coisa que tá tão presente assim, né? Porque esse ano a gente já... Quer dizer, ano passado, né? A gente já deu uma relaxada, já máscara não é mais obrigatória, enfim. E ele também já não tá referenciando no período histórico, né? Ele ficou meio preso no meio ali, falando, ó, tamo todo mundo vivendo isso, hein, pessoal? E a gente já tá tipo, não, na verdade... Ele faz uma meia-culpa, né? E depois esquece daquilo. É. Tipo, eu achei que vai, tipo, toca o podia barco. até não tá ali, né? Porque daí fica lá o Benoit Blanc jogando Among Us, né? E, tipo, beleza. Mas, né, pra gente parece que passou há muito tempo já. Não, né? e só uma outra coisa, já que você falou do Among Us, um outro easter egg. As 4 pessoas com quem ele tá jogando têm alguma ligação com história de detetive. Ou interpretaram detetives na TV ou no cinema, ou vão interpretar. O caso da Natasha Lyonne, por exemplo, ela vai fazer uma série com o Ryan Johnson, de detetive. Tá agendada aí. Então, assim, eles vão jogando essas coisinhas, né? E como toda boa história de detetive, eles vão jogando essas coisinhas. Eu vou ficar de olho já. Mas, assim, é uma boa... Acho que, saldo geral, é uma boa experiência, né? Assim, é uma recomendação boa de um fim de semana tranquilo aí, com a família ou sem a família, o que quer que seja. Os nossos convidados querem se arriscar a dar pantufas pros filmes de hoje? Ah, cara, vou de 8 pantufas. Eu acho um filme... Pensando, assim, na proposta do filme, como ele cumpre, eu acho que tá bem colocado, assim, né, 4 estrelas. Acho que... Vitor? Uai, eu sou um pouquinho mais chato com as coisinhas, aí o que me incomoda, assim, acaba que eu tiro um pontinho, mas concordo que é super divertido e vale muito a pena, mas eu vou de 7 pantufas. 7 pantufas também. Eu acho que o filme, por mais que ele seja legal, divertido, ele é sabe, ele é fácil. Às vezes eu acho ele muito excessivamente verbalizado. Ele, tem uma reviravolta que envolve a Janelle Monáe ali no meio do filme, que eu achei assim o auge da usurpadora. E aí eu falei assim, não é possível que eles estão fazendo desse jeito, que eles vão mostrar desse jeito. A Não, é uma mulher dura escolha com Deus. tosquíssima. É puro suco de novela mexicana. Mas, Gusta, eu acho que é aquela coisa assim... É tão galhofa que você não tem como não rir. Você fala, porra, é essa a solução mesmo, sinceramente. Dá a volta. Mas É eu o acho ruim que que eles fica gastam bom. muito tempo, às vezes, pra explicar as coisas. isso é Tipo, verdade. eles pegam muito na mãozinha, assim, tipo, é um filme de família, então a gente vai ter que deixar bem claro que, sabe, o papai, a mamãe, o filhinho, todo mundo vai entender, e aí eu vou ficar falando. Esse pedaço que você falou é um segundo ato e meio, né? Porque ele para o filme no meio, fica uma meia hora desenvolvendo, daí ele volta. Então, realmente... Sim, ele quebra o filme, inclusive. É um pouco estranho. Então, ele te tira daquela casa lá, daquela ilha, e depois você precisa voltar e se reaver com aqueles personagens. Então eu acho que ele tem algumas quebras, alguns probleminhas e uma hiperexposição que eu não gosto. Apesar de ser muito fã do Christopher Nolan, a gente sempre fala isso. Ó a hipocrisia. O Gusta, toda vez ele se justifica, porque toda vez adendo. que ele critica a hiperexposição, eu acho que ele fica com medo de eu apontar o dedo na cara. Ah, é? Mas você sempre aponta. Aí eu preciso falar antes. Ele lembra já, né? Você antecipou, ele fez igual o Tenet. É. Ele voltou já no Fez mesmo. futuro. Eu voltei e me expliquei. Eu fico pensando, tá será que louco? no Oppenheimer ele vai pôr o Oppenheimer pra falar assim, não, essa aqui é uma bomba nuclear, ela tem o tamanho de não sei vai. quantos megatons e ela pode destruir um planeta inteiro, sabe? Ele vai botar Harry Truman justificando o uso da bomba nuclear no Nagasaki. Com certeza. Defendendo os pontos. Num telegrama pra Stalin.
Eu vou de 8 pantufas também. Cara, eu adorei esse filme. Eu concordo que ele é excessivamente explicativo mesmo. Eu acho que é o que me tira um pouquinho algumas cenas ali. Eu acho que o primeiro, Knives Out, ele faz isso na medida certa. O Rian Johnson, ele consegue ter um controle disso. E eu acho que esse filme sofre do maior problema das sequências, né? Que é tentar ser maior e mais grandioso e melhor do que o primeiro. E aí eles tentam fazer tudo que eles fazem bem no primeiro, eles fazem exagerado aqui. Algumas coisas funcionam, outras não. Mas, no geral, o saldo é positivíssimo. Eu adorei o elenco, como a história é conduzida, como o Rian Johnson tenta subverter um pouco o gênero, e acho que ele acerta muito na crítica dele, no humor ácido dele ali. E pra mim funciona super bem. Antes da gente mudar de assunto, eu quero fazer uma sacanagem aqui, eu quero deixar vocês pensativos. Se alguém quiser responder, fique à vontade. O Rian Johnson, baseado no que a gente viu em Glass Onion, será que o Rian Johnson teria consertado Casa Gucci em 2021? Que você... Nossa, entregar as casas de Gucci na mão dele era outro filme. Consertado eu acho que não consertado porque eu acho o roteiro ruim. Mas ele teria feito algo muito melhor que o... Porque é que, na verdade, assim, se você colocar eu pra dirigir aquele filme, é melhor que o Ridley Scott, porque, tipo... Não, mas é que assim, o Ridley Scott é literalmente... Se tivesse o Jared Leto, já não dava pra salvar muito. Só dá um tapa na cara dele e falar, amigo, chega. Juntou ele e a Lady Gaga, que é do método. A Lady Gaga tá achando que ela é do método. Ela criou uma fanfic na cabeça agora, dela, né? que ela é uma atriz do método, e agora ela vai. Eu quero ver, gente, a fanfic que ela vai aprontar pra fazer a Arlequina. Vocês vão ver, aguardem. Eu me tranquei numa caixa branca e me amarrei com uma camisa de força e fiquei junto com 3 ratos que o Jared Leto me deu. Vai virar... Vocês vão ver. Aguardem. Por que eu falei isso, gente? Porque a Casa Gucci é um filme que se leva mais a sério do que deveria. Eu tenho essa leitura, pelo menos. Se eles tivessem abraçado mesmo o lado cafona, galhofa do filme, talvez o filme até tivesse funcionado. Mas ele fica ali, ele é meio galhofa, mas aí ele quer ser sério, mas aí ele quer falar de um assunto pesado, de repente ele é uma novela de novo, sabe? Ele fica... O Thiago fala muito que o Ridley Scott tava com uma preguiça do cão. Cara, nem no set ele não ia, provavelmente. Fala, faz aí qualquer coisa. Preguiça tipo, já começou errado, né, cara? Você coloca o Ron Howard dormindo, ele dirige melhor esse filme que o Ridley Scott, porque simplesmente não tem cabimento, assim, tipo... Sabe? Ele fez o filme no mesmo ano com o... Esqueci o nome agora. O Último Duelo, que é bom. No mesmo ano ele fez o Último Duelo e fez o Casa Gucci. E a cara do Ridley Scott, assim, né? É o filme do Ridley Scott, assim, né? E daí, cara, não dá. A gente pode até se preparar que daqui a pouco nós vamos ter um episódio sobre Gladiador 2, dirigido pelo Ridley Scott. Então, assim, vamos. Já tô me convidando. Já estão todos convidados, especialmente se o filme for ruim, como a gente acha que vai ser. Como diria Márcia Sensitiva, pra quê? Ai. Já até dá pra fazer o link com o próximo filme, porque estão cogitando o Paul Mescal, né? O Paul Mescal tá sendo cogitado pra ser o novo Maximus Decimus Meridius. O Paul Mescal, depois de After Sun, vai ser cogitado pra tudo. O universo Marvel, o Kevin Feige já deve ter ligado pra ele hora dessa. Não vai dar tuas pantufas, cara? É verdade. Sacanagem. Tava fugindo. Ele foge. A pergunta é, você vai passar pano igual eu e o Lucas ou você vai dar uma criticadinha? Eu vou passar um pano, mas eu vou dar uma criticadinha. Eu vou roubar, vou falar 7,5. Não chega a ser do fã-clube do Rian Johnson. Vou roubar e falar 7,5. Tem toda essa questão de proposta, né? O filme não se propõe a muito mais que isso, ponto. Ele entrega o que ele se propõe a entregar muito bem. Ele é uma novelona mesmo. Se você abraçar o filme como uma novelona cafona, que é meio não olhe pra cima, assim, ótimo, maravilhoso. O filme super funciona. Uma coisa que eu acho que é chave aqui é um negócio que o Thiago falou, queria até repetir. É muito legal ver o Daniel Craig se divertir no papel, sabe? Ele sentir que, tipo, você sente que ele tá adorando fazer aquilo ali. Ele deve... Na hora que o Rian Johnson fala assim, leve. Corta, ele deve começar a cair na risada. Fala assim, que ridículo isso, sabe? Ele deve... Você sente isso no personagem. E assim, o filme funciona super bem. Eu acho legal o jeito que o Rian Johnson conduz essas histórias, porque o negócio de filme de detetive é um negócio muito datado, assim. Ele já foi atualizado pra ser um baita mistério lá pelo Steven Moffat no novo Sherlock. Então a gente já tem uma pegada muito séria da situação e de que o mistério é tão importante. E é legal ver um filme de mistério que não se leva tão a sério, sabe? Um filme de mistério que é uma piada mesmo. Vamos aqui dar risada desses caras. Vamos aqui subverter quem vai morrer. Vamos subverter quem é o vilão da história. Uma coisa que eu gosto muito no primeiro, por exemplo, é que o Rian Johnson quebra uma convenção do mistério
Mistério, que é o vilão é quem todo mundo pensa que é o vilão mesmo. O vilão é o cara mala, sabe? Nas histórias de mistério, o vilão nunca é o cara mala. No Entre Facas e Segredos é. E aí tá você ali fica pra te assim, ó, despistar, pô, geralmente. legal. Era óbvio, mas que bom, porque significa que a sua pegada não era querer fazer o misterioso. Sua pegada era querer fazer um filme divertido e tal. Então, como ele tem esse ar despretensioso no filme, assim, eu acho que não tem muito como criticar. Eu acho... Os dois explicam muito mais do que devia. Os finais dos filmes é uma falação sem fim. Mas assim, considerando que é uma várzea mesmo, que é uma coisa caricata, ótimo. Eu acho maravilhoso. Eu acho que é um filme que eu super recomendo pra qualquer pessoa, assim. É super legal de assistir. Se tiver à toa, vai lá assistir porque é muito bom. E agora, eu não sei se vai haver discordâncias, é possível que haja discordâncias, mas agora eu quero ver o nosso grupo super diverso, como diria BoJack, vamos chamar 5 homens brancos de gravata borboleta pra discutir aborto, somos nós hoje aqui. A gente vai, eu imagino que morrer de amores pelo queridinho da temporada, a gente vai falando, é claro, do novo After Sun, da diretora estreante Charlotte Wells, que tem produção do Barry Jenkins, e eu acho que isso é muito visível no filme, é um ponto a se destacar, assim, porque aqui nós temos pelo menos um absoluto fã de Moonlight, que é a Gustavo Azevedo, então a gente tá aqui com... Já dá pra fazer um grande encaminhamento a partir daí, mas After Sun, filme de 2022... Tá saindo no MUBI agora no dia 6 de janeiro, já saiu. Se você tá ouvindo isso na estreia, foi na última sexta-feira. Um filme basicamente sobre uma relação entre pai e filha. A Sophie, de 11 anos, e o pai, Callum, estão passando uma semana num hotel que tá em reconstrução, que tá em obras, e eles estão passando ali uma semana juntos. E, assim, a sinopse do filme é basicamente essa, tá? Se você estivesse pensando em alguma outra coisa, não. A sinopse é basicamente essa, mas é um filme que a gente vai com certeza elogiar por muitos outros aspectos, que não só a história simples que ele tem aqui. Vamos começar agora com o nosso outro convidado, Vitor. Vitor, agora você tá alegre, né? Porque a gente já tá conversando há semanas. Vai ver After Sun, vai ver After Sun, vai ver After Sun. E agora fala aí pra gente, o que você achou do After Sun? Quais as melhores coisas? Se é a sua mega recomendação do ano passado, como é que é? Olha, definitivamente tá entre os melhores filmes do 2022 que eu assisti. E ele é realmente muito incrível, porque ele pega essa premissa simples, né, que você já introduziu, e trabalha muito bem essa questão de registro, de memórias, de lembranças, e como que a gente revisita elas, e muitas vezes não necessariamente vai ser como aconteceu, mas é o nosso eu presente, adulto, mais consciente, com um olhar mais crítico, vendo o nosso eu criança em uma situação com nossos pais, e como que a gente poderia ter agido diferente, mas a gente criança não tem essa autonomia para agir. Tem essa complexidade desse processo de lembrança que eu achei lindíssimo. Achei que a Charlotte debuta perfeitamente nesse filme, porque ela conduz isso de uma forma muito poética, muito sensível mesmo. É um filme contemplativo. Um dos pontos que eu acho que o comecinho dele, ele tem algumas cenas que ele se estende até demais, mas de uma forma geral a conclusão é belíssima, assim, uma das melhores aplicações de uma música do Queen que eu já vi. Chorei nas 2 vezes que eu assisti. Kleber Mendonça falou, é o melhor uso de Queen desde Aquarius. Pô, legal essa resenha, hein? Sempre que eu ouço Under Pressure, eu paro pra pensar, eu falo, gente, Freddie Mercury tem uma música com David Bowie. Isso aconteceu. Como o mundo é bom, né? Caralho, sério, não tem explicação essa música. Eu sabia que o Vitor ia ser sucinto nos baitas elogios. A gente já tinha conversado um bocado sobre After Sun. Tiago, eu imagino que vai ser o mesmo caminho, né, Tiago? E o que você achou do filme? Achei horrível, não. Imagina. Não, eu só perguntei porque eu já sei o que você falou. Não, o filme é maravilhoso, assim. Até é interessante você falar do Barry Jenkins, porque, claro, como produtor ele não tem tanto né, a mão assim sobre o resultado final do filme. Mas ele tem uma certa semelhança com Moonlight, principalmente, nessa ideia de um filme que ele parece meio um fluxo de consciência, assim, né? Ele não tem muito uma estrutura narrativa, ele vai acontecendo, e aí você chega no final e dá aquela
putz, Nossa, era aham. isso então, né? E aí você... Porque não é nada bombástico, né? Mas é um... E não chega nem a ser uma revelação, é uma indução que a diretora te faz a entender alguma coisa que você ressignifica em absoluta experiência, assim. Então, para mim é muito aquele filme que eu amei, assim, acho o filme perfeito e eu quero demorar muito tempo pra rever, porque eu acho que também eu quero que ele fique na minha memória desse jeito, assim, sabe? Tipo, como se fosse também uma coisa, assim, igual a experiência Ironicamente, da né? protagonista, Você quer que ele fique na sua memória por um ironicamente, tempo. fica parado lá, guardadinho numa caixa, porque tá tão perfeitinho do jeito que tá, assim, né? É algo que você termina o filme e começa a pensar e não para de pensar sobre e muda completamente a experiência, né? Toda essa questão do Barry Jenkins, eu acho que o Thiago falou certo, assim, ele vai mais na proposta do fluxo de consciência, de experiência de filme, a Charlotte, né, ela vai mais nessa pegada, mas eu acho o filme, o Moonlight, que seria o equivalente, assim, que a gente tá comparando aqui os dois, eu acho o Moonlight um pouco mais esteticamente trabalhado. Eu acho o After Sun cru. E propositalmente. É o conceito. Eu né? acho Sim, total. é o conceito e eu acho que essa pegada de deixar o filme esteticamente cru, ele faz você olhar pra quem tá atuando. Ele te força a olhar pros atores. E eu, assim, eu não consigo bater palma o suficiente pro Paul Mescal. Eu acho assim, a Frankie Corio também, ela tá Eu até assim, acho que ela mais que ele. Nossa, é de incrível, uma incrível, incrível. sensibilidade, a dinâmica dos dois. Então você é obrigado a mergulhar na experiência que os dois estão tendo. E, mais uma vez, lembrei de White Lotus, porque eles estão lá no Exorcist. Nossa, Que tá ódio. criando uma Só que eles fanbase esse são negócio ricos, aqui, né? que, meu Isso- Deus do Quem céu. assiste White Lotus não esquece tão cedo. É o que conecta os filmes, né? Férias no Mediterrâneo. É. Não, exatamente. É a temporada. Abriu-se a temporada de pessoas em resort. Nossa, a gente tinha Mas, essa enfim, conexão, verdade, eu perdi essa conexão. O episódio de hoje é sobre os filmes do Mediterrâneo. A diferença é que a lira turca só não tá mais valorizada que o real, né? Porque, Nossa, tipo, eu fiquei 300 impressionado milhões também. de liras turcas. Quanto que dá em libras? Gente, um 3 libras. tapetinho. Eu também fiquei pensando nisso na hora que eu vi. Ah, não, são 500 milhões de libras turcas. Beleza, quanto que dá em libras esterlinas? Ah, 860. Porra! Que é isso? Tá. Coisa. E esse olhar mais voltado pra atuação faz o filme ser o que ele é. Eu acho que o filme é 100% dos dois. Ela não abre margem pra firula, sabe? O filme não tem... Ela não se preocupa em fazer enquadramentos muito diferentões. Ela não se preocupa em fazer isso. Ela tem algumas propostas estéticas, assim, que brinca com a TV, mas parece que não fica uma coisa... Tipo assim, olha pro que eu tô fazendo, sabe? Olha como eu sou genial, olha como eu sou incrível. Não, parece que ela deixou a câmera parada ali e os atores estavam passeando. Então por É isso meio que eu diferente acho que o da olhar... A24, por exemplo, né? Que a gente gosta muito de falar deles aqui. A A24 é um negócio que eles prezam demais pelo valor estético das produções deles, mesmo que o conteúdo não esteja lá tão afinado assim. Não costuma ser o caso, geralmente os filmes costumam ser bons, mas tem essa questão ao valor estético e é isso aí, ó, você vai ter uma cara de produtor e tal. Eu também não sinto isso nesse filme, eu sinto ele tem uma cara de homemade mesmo, e é essa, toda a ideia dele é ter essa cara de homemade, né? Você largou a câmera ligada em algum lugar e ela pegou um baita de um ângulo. Não que o filme não seja lindo, o filme é lindo, assim, mas ele não é toda a questão, não é uma questão de... que a gente vive brigando aqui de estética pela estética, não, eu tenho que fazer ele ser conceitual pra caralho, não, ele tem toda essa cara de... extravagante, né? Ele tem toda essa cara de memórias meio fraturadas, meio quebradas mesmo, sabe? A câmera tá meio deslocada. Esse shot da câmera filmando a TV, por exemplo, é maravilhoso. Os caras, nossa, fiquei babando lá. E não dá uma impressão de que ela chegou ali, viu o set, ela colocou a câmera em vários lugares diferentes, ela foi trocando, assim, sabe? Quando a experiência de cinema é muito mais sensorial do que, sabe, tava desenhado no storyboard. É muito menos, tipo assim, eu preciso fazer esse enquadramento, e muito mais, tipo assim... Achei aqui, ficou ali, legal. por favor, vai ali e faz um movimento XYZ e ela vai testando. Esse filme tem muito essa pegada. É o anti-David Fincher, né? Exatamente. Uma vez, deu boa. Exatamente. Próxima, O né? ângulo aqui ficou legal.
Mas ainda assim, esse tipo de linguagem da diretora, ela tá presente o filme inteiro. Eu acho muito bacana porque conversa também com toda a temática, esse lance de aproveitar muito reflexos, imagens indiretas, uma fotografia, e isso tudo acho que costura bem. Assim, eu acho uma direção muito bem apurada pra ser o primeiro longa dela, né? Mas ele tem um pouco cara de filme com pouca marcação, né? Ou com quase sem marcação. Fala, não, vocês vão ficar deitados ali na cadeira. Igual o Augusto falou, a gente vai testar os melhores ângulos aqui e ótimo, beleza. Alguns é óbvio que teve marcação e ensaio. Até a primeira vez que ela dorme, quando eles estão chegando no hotel, é aquilo ali, né? Beleza, vai tirando o foco, vai mudando o foco. Tem uma outra coisa genial nesse filme. Tem umas 2 ou 3 transições nele que elas são assim... Cara, que é isso? Que transição linda de bem pensada. Ela alternar... Tem uma que eu não esqueço, que ela alternar entre o céu com o pessoal fazendo skydiving lá com a piscina. Fala, cara, que foda, não? Que trabalho incrível. Aí você vai ver que é a primeira direção, aí você ainda fica mais... Não, sério? Lucas, fala um pouquinho aí do After Sun. After Sun foi uma experiência curiosa pra mim, sim, porque... Vale constatar aqui, o Lucas não é um grande fã dos slow burn, como o Thiago disse. É um inimigo do Nomadland, um inimigo mortal de Nomadland. Nós temos aqui. Nossa, inimigo mortal de Nomadland. Não, mas a diferença é que aqui o filme não é chato, né? Igual no... Enfim. Cara, eu gostei do termo que o Gustavo usou, de o filme ser cru. E eu tive muito essa impressão assistindo ele e... De início, o filme não me pegou assim no começo. Então foi uma coisa interessante assistir After Sun, cara, que eu fui do 8 ao 80, assim. Que eu já tava curioso. Cara, esse filme tá em todas as listas, todo mundo falando bem, filme... Você assiste o trailer, é só um pai e uma filha viajando. Eu falei, gente, vai ser um road movie normal, meio art house, e a galera tá glorificando esse filme. E aí, beleza, dei play. O filme pra mim começa meio monótono, você fica ali meio... Algumas cenas que você acha que são inúteis, mas não são. E aí o filme vai... Não acontece nada, a viagem mais chata que uma criança podia fazer. E aí o filme cresce de uma maneira, do meio pro fim, que ele dá a volta completamente. E como a linguagem do filme, a linguagem que a Charlotte Wells decide usar nesse filme, a maneira que ela decide, como a narrativa vai se estender, onde ela vai se amarrar lá no final, cara, pra mim é genial o que ela faz. E por ser a primeira direção dela, fica mais genial ainda. E pra mim, quando você entende o que realmente tá acontecendo com o Calum, que pra mim as duas atuações são, assim, impecáveis. Dos dois, mas Paul Mescal tá, né, 3 níveis acima ainda. Mas eu acho que chega um momento do filme que você percebe, cara, nada tá acontecendo aqui à toa, é um filme muito de sutilezas, muito que você tem que ir pegando as nuances do personagem do Paul Mescal, e as coisas vão se formando sem ninguém te explicar nada, eles simplesmente estão ali naquela viagem, você vai entendendo o que tá acontecendo na cabeça de cada um dos dois ali, o que tá se passando, através dos diálogos dele, às vezes nem tem diálogo, às vezes pelo olhar, pela maneira como você percebe que ele tá se sentindo naquela cena, até chegar naquele final, cara, com Under Pressure, que, meu Deus do céu, eu voltei, eu terminei, eu tava rolando os créditos, assim, pensando no filme ainda, acabando os créditos, aí eu voltei pra ver de novo, do meio pro fim, o filme. Assim, só pra resumir, o filme... Pra mim, ele começou meio sem eu entender qual que era a proposta do filme, aquela coisa meio monótona, e ele cresce de uma maneira que te faz lembrar de tudo que tem ali no começo e perceber a importância de tudo aquilo. Ele parece um filme meio psicanalítico, em certo sentido, assim, um estudo de subconsciente. É porque é uma revisita, né? Tipo, a memória. Exato. Ele parece que ele vai cada vez indo mais fundo na memória, a memória vai revelando alguma coisa, né? Porque o personagem do Callum ali, né? O Paul Mescal, você descobre no final que ele tá torturado por dentro, né? E a atuação dele é perfeita porque ele indica sem mostrar, né? Porque geralmente quando você tem uma coisa mais roteirizada, assim, né? Em vez dessa estrutura de fluxo de consciência, o personagem teria algum problema mais evidente, assim. Ele estaria sendo cobrado por agiotas, assim, sabe? Uma parada assim, tipo, ele vai perder a casa, alguma coisa mais concreta, né? E ali ele é um personagem que ele devia estar bem e ele não tá, né? É isso, assim, é isso. Ele não se sente... E você vê como é difícil a interação desse adulto com problemas internos ali com uma criança, porque tem umas horas que a Sophie faz uma pergunta completamente inocente, assim, uma das primeiras que ela pergunta, quando você era criança, você imaginava quando você tivesse 30 anos, você estaria nessa situação? E você vê que aquilo destrói ele, assim, tipo, destrói. O cara, assim, aquilo entra com uma bomba atômica nele, só que ele não pode mostrar, porque ele não vai
dizer pra filha dele que, cara, é assim, tipo, porra, é de E uma ele fica o tempo complexidade todo, o filme emocional todo, que- lutando por dentro, assim, né? Pra ser legal com a filha dele, pra não demonstrar que ele sim, tá cara. mal e tal. Eu acho que eu peguei mesmo, assim, essa questão da depressão dele. Eu peguei mesmo nessa fala dela. Porque você já vê que ele tá meio assim, ó, tem alguma coisa acontecendo com ele que ele não tá legal. Mas aí nessa fala, pra mim, é onde... Destrói. Eu queria falar um negócio que é meio que uma emenda do que o Lucas e o Thiago falaram. Eu concordo com o Lucas sobre o filme ser meio moroso no começo, e só que o Lucas usou essa terminologia. Falou que do meio pro fim o filme pega corpo e tal. Eu concordo, mas eu vou usar uma outra terminologia, uma outra impressão que eu tive. Eu acho o filme bem moroso quando ele começa. Ele não vai pegar o espectador casual. O espectador de Glass Onion não vai conseguir assistir esse filme. Sabe? Vai assistir meia hora desse filme e vai falar o que eu tô fazendo aqui. Mas quando ele tem os pontos mais importantes da história, assim, os momentos mais emocionantes, os momentos mais significativos, eu, pelo menos, cheguei nesses pontos que são do meio pra frente e eu fiquei assim, caramba, então toda aquela morosidade que tava ali tinha muita importância, muita importância, porque ela tá dando todo um contexto que não é um storytelling comum. E aí eu queria fazer uma emenda com o que o Thiago falou. Um storytelling comum, padrão, ele sobrevive de crises. Você não conta uma história que não tem uma crise, porque uma crise, o conflito é o que vai mover os personagens a evoluir ou a regredir, dependendo de qual é o teor da história. Quando você vai assistindo After Sun, você vê a primeira hora do filme esperando uma crise, e ela não vem. O que é muito interessante no jeito que ela conta essa história é que, assim, você vê um pai que é separado da mãe, que tá com a menina de 11 anos, num hotel que ele achou que era muito bom, mas que não tá tão bom assim, que tá em reforma. E aí você fica... eles vão brigar, ele vai ser escroto, ou ele é um abusador, ou ela vai se perder, ou ela vai... E nada disso acontece. E aí você cria na sua cabeça, depois desses 40, 50 minutos, fala, não, eles têm uma boa relação. Nossa, a relação deles é tão bonitinha, eles se dão tão bem, ele é separado da mãe, mas eles se divertem, é tudo legal, é tudo... Então, beleza, você leva muito tempo pra construir aquilo. E aí eu vou assistindo, beleza, o filme tá moroso, não sei o que, tá, vamos vendo, a relação deles é bonitinha, parece que não vai ter crise nenhuma e tal. Aí vem a cena do karaokê. E aí, quando tem a cena do karaokê, eu morro por dentro. Eu falo assim, não... Cara, não é possível. Sabe, eu quase chorei na frente da Cena TV. do karaokê, Falei assim, cara, mas conhecida como nó na garganta. é só um karaokê. Não tem nada demais, é só um karaokezinho. Assim, ó, Crianças passam por desapontamentos, normal. Mas assim, cara, eu quase morri. Falei, porra, que é isso? E assim, eu acho que o filme ele tem esses pontilhados desses momentos emocionais que eles não funcionariam tão bem se ele não fosse lento e... Nossa, vou usar um anglicismo escroto aqui. Uneventful. Tipo assim, sem nada acontecer. se ele não tivesse esses vários minutos sem nada acontecendo, quando a gente chegasse nesses momentos assim, eles não iam ter metade do impacto que eles têm. Essa cena do karaokê cara, dá vontade de abraçar ela, sabe? Atravessar a TV. Samara do Chamado ao Contrário. Atravessar a TV e abraçar. Não, vai ficar tudo bem. Samara do Eu canto Chamado com ao você. Contrário. Eu sei a letra dessa música. Eu canto com você, pelo amor de Deus, sabe? Mas apesar também de achar esse começo mais moroso, ele tem várias piscadinhas do estado já do personagem do Paul Mescal, né? Você vê que ele é um cara que ama muito aquela filha, que cuida, que tem uma boa relação, mas com ele mesmo ele é bem desleixado, ele toma certas decisões muito arriscadas, assim, se for parar pra pensar, e eu acho muito bacana que, assim, pelo menos pessoalmente, eu acho que a diretora tem tanta consciência dessa construção lenta, que a trilha sonora ela é bem discreta, mas pra mim ela foi muito incômoda nesse começo, sabe? Eu sempre tava com a sensação, sei lá, olhar viciado, e talvez seja essa a questão, ela tentar subverter isso, de achar, nossa, vai acontecer alguma coisa com essa menina. Ela que é a frágil da história. E aí, quando você para pensar as várias vezes que o Callum, ele toma certas escolhas questionáveis, você fala, nossa, talvez não seja ela a frágil, né? Sim, no meio do filme você pensa, a madura é ela, mas ela é madura porque... Eu acho que tem uma contradição... A gente vai ficar poético pra caralho aqui nesse episódio. Eu acho que tem uma contradição aí, que é a ideia de a maturidade que ela apresenta no filme vem da pouca vivência, sabe? Ele tá pesado, ele tá numa crise clara
porque ele tinha uma péssima relação com os pais, porque ele não tem emprego e toda aquela coisa que você vai descobrindo durante o filme, né? Então a vida foi deixando ele daquele jeito e ele põe aquela máscara pra lidar com ela porque ele gosta muito dela. Enquanto isso, ela é mais nova do que todo mundo em volta dela, mas ela tá sempre mostrando uma maturidade nas relações que ela tá tendo e em como ela tá lidando com aquelas pessoas em volta dela, inclusive o próprio pai, sabe? Eu acho que é uma alteração de dinâmica, como o Victor falou, que ela fica muito bonita do meio pra frente, assim, você fala, beleza, então é isso aqui, sabe? E é um filme de ressignificados também, né? Você vê um adulto interpretando memórias de criança e entendendo, assim, talvez, eu fiquei puto com meu pai aquele dia porque ele fez tal coisa. Aí você se pega depois, aleatoriamente, 10 anos... Cara, o que ele tava passando, ou a minha mãe, internamente pra gerar aquilo, né? Você reinterpretar aquelas pessoas como seres humanos, porque você vai, aos poucos, encontrando na sua vida alguns problemas que, né, são parecidos, assim. E é por isso que o filme é tão poderoso, né? Porque se acontecesse alguma coisa de fato bombástica, né? Um drama mais pesado, assim, a menina se perder, alguma coisa pior... ele ficaria com mais cara de ficção. Né? Como ele não acontece nada, basicamente, o filme não tem um plot em si, ele fica com cara de realidade, né? Ele fica com cara de, tipo, cara, é o desafio humano, assim, agora a gente entrou, né? Mas é tipo, pô, o cara tá fudido, né? E não é por nada, assim, super... Ele não tem um agiota querendo quebrar as pernas dele, mas, tipo, ele não tem perspectiva de vida, assim, né? E você contrasta isso com uma criança... que por mais que tenha muita maturidade, tem ainda algo característico da infância, né? Que é essa... Cara, só quero curtir essas férias com meu pai na Turquia, sei lá o que tá acontecendo em volta, né? Então, é um contraste muito forte, né? E aí, ao mesmo tempo, ela, adulta, reinterpretando... já com uma criança... Cara, e assim, reinterpretando no aniversário dela. E, tipo assim, tem toda a questão do pai dela com o aniversário, que a gente vai descobrindo durante o filme. E quando o filme amarra, quando ele acaba mesmo, você fica assim... puta que pariu. Você fica assistindo ele lento, devagar e tal. Quando você termina ele, a cena final, você... Cara, que é isso? O que eu acabei de ver, assim? É muito essa cara. Cara, uma decisão da Charlotte que eu acho que ajuda muito a gente pegando um pouco o que vai acontecer, qual que é a relação dela com o Calum ali a longo prazo, né? Em relação a depois que ela cresce, as memórias que ela tem. São aqueles cortes da boate, cara. Eu acho aquilo lá ela faz de um jeito muito pontual, assim. Aquelas ceninhas que ela vai inserindo ali, dela tentando quase não é uma boate, pai, né? É uma caixa preta da Eleven lá do Stranger Things. Ela simula um ambiente caótico na cabeça dela, assim, né? Não é bem uma... Sim. Eu pensei, foi a primeira coisa que eu pensei. Enfim, isso que o Thiago falou da relação com... Eles contrapõem a maturidade com a infância, né? Com a maturidade que ela é obrigada a desenvolver por ter um pai que muitas vezes não mostra essas características. E a infância, eu acho que é muito revelada pelos diálogos, pelos monólogos quase dela, assim, que ela, do nada, ela solta uma frase que é muito de criança e que ao mesmo tempo é muito pura, é um sentimento muito... Por isso que o Thiago ficou com essa sensação de ser um pouco psicanalítico, assim, porque são questionamentos muito, muito essenciais da vida humana, que você, do nada, você solta assim, você fala assim, cara, realmente, o céu tá aí pra todo mundo e a gente se conecta com ele e é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo... A gente nunca para pra falar sobre isso. E ela fala, sabe? São várias coisinhas assim. E é uma que ela coisa vai soltando assim, esse negócio do céu, por exemplo, é uma coisa que, como você disse, é muito infantil. Você imagina uma criança fazendo aquela análise e ela tá fazendo uma coisa do... Olha, eu tô tentando estabelecer algum tipo de conexão permanente com você, mesmo que eu não te veja o ano inteiro. Eu tô querendo... estabelecer uma conexão permanente com você, mas não é uma coisa também deprimida, uma coisa que tá destruindo a vida dela, ela não é uma pessoa menor, ou uma pessoa que tá faltando alguma coisa porque ela tem uma conclusão filosófica, ela é uma criança que tá tentando estabelecer uma conexão com o pai, sabe? Ela tá falando uma coisa muito profunda ali, porque ela tá tentando estabelecer essa conexão, mas ela não vai ter uma vida de merda, que a vida dela vai acabar porque o pai dela era complicado, porque os pais eram separados, é de novo aquela questão de o filme ser uneventful, de as coisas não acontecerem, de você esperar uma crise de história, você esperar uma crise hollywoodiana, e essa crise nunca vi.
e você chegar na conclusão do filme e ver o que tá realmente acontecendo ali, por que essa história tá sendo contada desse jeito, e te dá aquele nó na garganta. Você fala, cara, mas é... Né? Não, reinterpretando agora, certeza que o Callum gastou 6 meses de alugar naquela porra daquele tapete lá. Né? Só que, tipo, ele fica tão indignado de não poder comprar o tapete que foda-se, entendeu? Ele vai lá e gasta a grana que ele não tem. E são essas coisas muito... muito legal realistas, né? essa cena do preço do tapete, porque é uma cena muito... Tipo, que você passa muito na infância. Sabe quando você é criança e você ouve uma coisa cara e você tem que engolir seco e não pode falar pro seu... Você olha assim, mãe, isso é caro, hein? Você não compra isso não, cara. E aí ele fica olhando e ela, tipo assim, meio do lado, assim, quase como se fosse um desafio pra ele. Ela se torna um desafio na vida dele. Ele é muito novo, ele tá todo ferrado e aquelas férias ali pra ele é torturante, porque ele tá tendo que... Ele tem uma responsabilidade imensa na mão dele. Tanto é que várias vezes ele abandona essa responsabilidade. E a gente fala, cara, faz isso não, só desce dessa grade aí, vamos... Pois exatamente. E essa questão que o Gusta falou dessa reflexão da Sophie, ele traz uma poesia a mais para o próprio título do filme, né? Que ela fala, a gente tá embaixo do mesmo sol... Só que isso aconteceu no passado, né? Então é o pós-sol. E tem até... O termo é usado para pós-sol, que a gente usa, né? Pra, tipo, passei um dia maravilhoso na praia, mas fiquei com um ardor lascado na pele. Tipo, as consequências não tão boas de um dia alegre ao sol, sabe? Você tentando remediar isso, sabe? Eu acho Boa muito parte bonito dos conflitos do filme, se é que a gente pode chamar de conflitos, porque a maior parte deles não é... Eles se passam à noite, né? Eles passam nas noites do hotel, que são os momentos ou que ela tá sozinha, ou que ela tá triste, ou que ele tá pensando nos próprios problemas. Tem aquele shot fantástico dele entrando no mar à noite, que é... Nossa, que agonia do... Ah, o filme é muito bonito, né? E é bem o que você falou, não... Tem conflito, mas não tem, né? Porque não é aquele conflito clássico de roteiro que é um personagem quer uma coisa, o outro quer algo oposto e aí vai pro conflito, né? É uma coisa... Os dois querem se divertir, querem ter uma boa relação, mas o Callum não consegue, né? Tem algo além ali, né? Não é uma barreira física que ele possa transpor, né? Não é algo solucionável, assim, Então, Cara, é foda. E a pesado, realidade, né? Porque Tipo, assim, a própria cena do karaokê, que ela é de cortar o coração e tal, ela não é um ponto de virada no filme. Ela passa, aquela crise passa, e no outro dia eles estão lidando com ela como um pai e uma filha naquela situação lidariam. Sabe? É todo esse tom de realidade em cima da construção de relações que faz desse filme ser tão bonito, ser tão poético, e também, infelizmente, é o que vai acabar afastando muita gente do filme, sabe? Vai ter muita gente que vai bater o olho e falar: o filme não anda, não acontece nada, porque ele é um filme de... Não só por ser um filme independente, que já tem a tendência a quebrar essas expectativas, ele quebra ainda mais as expectativas. Ele só vai amarrar pra você ter uma plena compreensão de como ele tem que ser interpretado na última cena. Que aí que você tenha toda a ideia de que, olha, isso que você está vendo, esse personagem está vendo o mesmo que você, sabe? Então, são partes de memórias, é uma reconstrução de um momento não sei quantos anos atrás e tentar ressignificar esse momento, tentar reinterpretar esse momento pra explicar a própria vida, ou pra explicar a própria relação com o pai, ou pra tentar... A gente não sabe o que acontece com ele, né? Então, assim, tentar entender como ela tá. A gente também não consegue saber exatamente como ela tá interpretando aquilo ali, porque a gente não tem a real noção do de como aquela dinâmica vai ser, passa a ser depois que eles saem do hotel, sabe? Então, o filme é cheio de muitas e muitas e muitas camadas de interpretação, mas ele tem um storytelling nada convencional. Absolutamente nada convencional, assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui assistiu o Bardo, do Inharito? Ainda não. Não? Não, ainda não, exato. Porque eu vou ver nem que seja pra falar mal. Então eu não vou falar nada. Ah, que bom, adorei essa pergunta. Brilhante participação. Não, é porque quando eu só vou fazer uma pontinha. Parou pra isso? Parou pra... Ó, quando vocês assistirem o Bardo, vocês vão reparar numa cena que é muito parecida com o final do filme, do After Sun.
E aí vocês vão entender a diferença entre pretensão e inspiração. Apenas. Olha, jogou o shade, assim. O shade no Yarrito. É o shade futuro. Mas, ó, eu queria fazer uma comparação, já que o Gusta puxou outro filme, eu acho que tem comparações possíveis com A Filha Perdida. Eu me lembrei o tempo inteiro desse filme. Só que Cara, é meio eu que no pensei outro nesse filme prisma, né? agora com a gente conversando. Só que A Filha Perdida é mais a relação do ponto de vista da mãe, né? A relação à maternidade. E o After Sun é mais do ponto de vista da filha, né? Então é uma reflexão que lida com passado, presente e futuro, também numa vibe meio quase de psicanálise, só que por outro lado, né? Eu acho que os filmes se complementam. Eu não vou dizer assim, dá pra fazer um double feature, porque você morre de tédio no final, né? Porque também, assim, são filmes Tem que ver um maravilhosos Glass que Onion, são lentos, né? Assim, só que tematicamente, né? Assim, eles se complementam muito bem, né? Sim, inclusive o Paul Mescal também tá em Filha Perdida, né? Gente, eu conheço esse rapaz de algum lugar, eu conheço esse cara de algum lugar. É um papel minúsculo que você não dá nada por ele, e aí ele chega em After Sun, destrói, sabe? Aquela cena do aeroporto, a cena final mesmo, assim, sabe? Ela eu acho que resume bem a perícia de todo mundo envolvido, sabe? Porque começa com a direção da Charlotte fazendo um 360, que passa por ela, desligando a câmera, e aí volta conecta com a imagem do passado, então é o passado e o presente se conversando ali. E aí até minha esposa me chamou a atenção no momento que tá só a filmagem e a gente tá vendo o Callum filmando a Sophie, o tom de voz dele já tá diferente. Você já sente o peso da partida dela e o que isso pode implicar na vida dele a partir dali, sabe? Então, assim, eu acho uma atuação, assim... Ó, toma o seu Oscar. Não, esse filme é lindo, cena, maravilhoso. cara, né? E é uma coisa que depende muito dele, né, no filme, porque não explica nada, né? As coisas são construídas ao longo que você vai vendo os personagens mesmo em tela, assim, interagindo, sem ter nenhuma situação que explique as coisas. É muito foda, cara. Isso deixa mais foda ainda a atuação do Mescal. E uma coisa que o Thiago falou sobre os dois filmes, os dois dirigidos por mulheres, os dois dirigidos por mulheres estreantes. Tanto a Meg Gyllenhaal quanto a Charlotte Wells. É um ponto da gente levantar aí. E dois filmes que não vão ganhar Oscar, né? Porque não existe justiça. Nesse mundo vai vir um Coda do caralho, assim, alguma coisa semelhante. Nossa, tipo, o filme mais genérico possível é falar daqui esse Oscar. Thiago, né? esse ano você não vai conseguir falar de britânico mofado, né, na lista do Oscar. Cara, eu tenho uma coisa que me incomodou. Sim, pra falar que nada me incomodou no filme. Por que ela não tirou um pouquinho a exposição do céu quando vai filmar? Ela vai filmar o céu e gente, mas tá branco. Você já viu uma câmera digital dos anos 90 filmando o céu, Augusto? Ah, mas tem cena que ela podia pegar a exposição e trazer um pouquinho pra baixo, assim, ó. Mas eu entendo que ela criou uma situação onírica, aquela coisa toda. Eu tô brincando, tá? Ah, mas eu tô com o Gustavo. Se tem uma coisa que me incomoda um pouco aqui no filme é a fotografia. Eu sei que é tudo proposital. O uso da câmera analógica ali, da gente querer ver do ponto de vista dela, das memórias, do que foi filmado lá e guardado, né, da viagem. Mas me dá uma agonia, assim, porque tem hora que eu queria ver eles em tela cheia, assim, e tá tudo cortado, e eu tô vendo só metade de um dos personagens que tá na tela. Então, eu entendo a escolha dela, o que ela queria passar com isso, mas pra mim é um pouco incômodo assistindo. É meio sufocante, né? Tipo, ela faz essa escolha fragmental, assim. Foi exatamente o objetivo que eu pensei, é sufocante, porque é pra ser isso mesmo, né? Você ficar preso ali na memória, você não tem como... É como você não tem visão periférica, né? Historiador, mas... Não, e é muito a história, né? Você não tem como pegar e voltar pro passado pra reexaminar, né? Você não vai... quero ver como é que foi. Não, você tem um relato ali, nesse caso a memória, que é super pouco confiável, né? Por mais que tenha ali a fonte, que é a câmera digital, né? Você tem um registro, mas você tem que completar as lacunas com a memória, né? E aí você vai ter uma interpretação que não é confiável, né? Mas tudo bem, porque é a sua, então não tem problema, né? Tipo, é a forma como você tá enxergando aquilo, né? Mas é isso, assim. E tivesse uma coisa pra falar de After Sun, que não é uma crítica ao filme. Mas, assim, não é um filme que é legal de assistir, né? Porque não é a proposta, né? Então, tipo, você fala pra mim, bora rever hoje, assim, daqui a meia hora, Glass Onion ou After Sun? É capaz de eu rever Glass Onion. Um balde de pipoca aqui desse tamanho e eu com o Benoit Coca-Cola. Uma hora dessa.
Vou voltar. Não, sábado à tarde não quero chorar, não sabe? De novo a pegada de proposta, assim, né? É outra vibe, né? É melhor chorar com a cebola do que com esse filme, né? Eu acho até, já que você falou da Filha Perdida, são parecidos, eu acho a Filha Perdida até mais fluido do que After Sun. Ele é um filme mais desafiador, assim, de acompanhar, né? De seguir. A Filha Perdida tem mais personagens também, né? É Tem bem difícil pouco ver o mais Ed de uma Harris sem história, fazer assim. nada lá naquele filme. E a gente tava falando de tendência de filmes do caso do Glass Onion de falar mal de rico, que é sempre muito bom, mas esse aqui também pega uma tendência de diretores revisitando o passado. Não é necessariamente um filme autobiográfico, a Charlotte até fala que não é, que isso até diminui o filme, mas é baseado na infância dela. Ela teve essa viagem pra Turquia com o pai dela, cresceu como filha de pais separados e tal. Então, assim, inclusive a Frank Corio, ela foi escolhida também por ser semelhante um pouco com a diretora. Então, a gente tá vendo isso acontecendo com o Spielberg, com vários outros diretores, de ver de uma forma artística essas influências do passado, não só influências cinematográficas, mas influências familiares, sociais e tal. Porque se a ficção não serve pra dizer alguma coisa sobre o presente, seja político ou emocional, não serve pra porra nenhuma, né? Então, assim, tipo... Habla mesmo. Nossa, eu detesto quem fala, porque tem que ser só verossímil, porque tem que... Só entretenimento, Só né? entretenimento. Gente, pelo amor de Deus, as coisas precisam servir um propósito, bora agir, vamos fazer alguma coisa. Tem que dialogar de alguma forma, né? Senão a gente assiste cinema pra quê, né? Pra marcar no Letterboxd, né? Exatamente, pra dar um Tem check. muita gente que assiste cinema só pra marcar no Letterboxd. Pra zerar o Letterboxd. Zerar o Letterboxd. Bom, só fazer um comentário bem breve aqui. Thiago Natário, que é de um podcast de horror, teve M. Night Shyamalan como diretor mais assistido de 2022, vale constatar. Que a gente fez um especial do Shyamalan. Que destreza, tipo assim, pra amarrar 2022, que destreza. Cara, mas ó, Tristeza. vou te dizer que... E vem filme novo aí, exatamente. Vem aí, só se fala de outra coisa. E como o último dele foi bom, é capaz de ser uma merda. O assim, Lucas mas não tamo achou aí, o último né? dele Tipo, bom, não, hein? Você gostou do Time? Ou do eu Time, gosto não, de do tempo, Old? sim, cara. Eu gosto de tempo. Ainda mais com parada vidro, né? Vamos fazer as pantufas aqui de After Sun, mas antes da gente encerrar com as pantufas de After Sun, eu quero fazer uma pergunta sobre premiações pra vocês, tá? Quem quer começar com as pantufas? Gusta, fala suas pantufas aí primeiro pra After Sun. Eu vou dar 9 pantufas pra After Sun. Eu acho a estreia da Charlotte Wells como diretora de um sabor, assim, de uma excelência que é para poucas. A gente precisa de mais diretoras, né? Óbvio. E eu acho que a gente precisava desse prêmio mais uma vez pra uma mulher. Vamos ver se no Oscar... O Thiago já desceu a letra, né? Já Jane falou que não vai Campion rolar. ganha melhor diretora e é o único Oscar do filme. É uma tá maravilha, com né? E isca não ganha melhor... vou te contar. Mas enfim, assim, Colda. tirando especulação de premiação, que eu acho que o Luiz vai puxar depois, acho que é um filme extremamente difícil de assistir, porque ele te deixa com um nó na garganta o tempo todo. Mas é importante esse nó na garganta, porque assim como na psicanálise ali, né, que o Thiago puxou, você precisa... às vezes revisitar essas memórias, revisitar como as pessoas estavam quando elas passaram por aquilo e reagiram com você de determinada maneira, para você se autoavaliar. É um filme que você avalia não só sua relação com o seu pai, mas com os seus familiares em geral, como você lida com as frustrações das outras pessoas. São tantos temas que aparecem na gente, assim, e esse silêncio do filme é importante pra gente pensar, sabe? Esse não tema, esses não acontecimentos são importantes para você ir refletindo com você mesmo. Então, e que a experiência mais profunda no cinema do que quando você vai borbulhando por dentro enquanto você assiste alguma coisa, é incrível. Então, eu tiro uma pantufinha porque realmente... Tinha exposição no céu. Algumas coisas de fotografia realmente me incomodam, vocês vão me desculpar, eu sou muito preciosista com essas coisas, eu não, acho assim... eu vou tirar uma pantufa do filme porque deu uma clipada ali no minuto 43, sabe? Pelo amor de Deus. E eu realmente, às vezes, acho que, por exemplo, em Moonlight, eles não têm esse problema. Eu acho que eles trabalham a estética de um jeito mais... A técnica é levada mais em consideração, sabe? Do que só a intuição.
do que só posicionar a câmera e o sentimento que aquilo ali vai trazer. Então, eu acho que faltou um pouquinho disso, mas eu sei que é contraditório. E é isso. Foi longo, né? Comprido minha explicação. É igual filme. É isso, gente, 9 pantufas. Depois reclama a disposição, né? Aí, crítica! Ai, gente, que ódio. O Fernando não tá ouvindo, já tá recortando e fala, vou pôr no próximo filme. Lucas, pantufas. Eu vou de 8 pantufas de novo aqui. O único problema que eu tenho, assim, com o filme de verdade também é a fotografia. A fotografia do filme me incomodou ali boa parte. Talvez se tivesse umas sacadas diferentes ali, tivesse menos a questão dos videozinhos que eles gravam, né, com a câmera, eu acho que talvez me prenderia um pouco mais ali no filme no começo. Mas pra mim o único defeito do filme, eu entendo que foi uma escolha narrativa dela também, mas quando o filme termina, cara, é tudo muito encaixadinho aqui, todas as nuances ali da atuação do Paul Mescal, da Frankie Corio também, tratar com cuidado, assim, muito grande esse filme. Porque ela fala de um tema muito pesado, de uma coisa muito forte, de uma maneira corriqueira, que acontece com as pessoas ali, elas passam por aquilo ali no dia a dia, não precisa ter um grande evento, como o Thiago falou, não precisa ter o agiota te cobrando, o carro estragando, pra você retratar isso no filme. É aquilo ali. Under Pressure, eu não sei vocês, mas eu fiquei escutando Under Pressure depois a semana inteira, só que antes Under Pressure pra mim era uma música boa, colocava assim... Agora ritmo você fica animado triste. e tal. Agora não é mais, agora é muito pesado, eu fico triste no carro. Mas, cara, After Sun me pegou em cheio, assim, porque ele me surpreendeu. Eu comecei o filme achando ele que ia ser só um filme monótono ali, mas tudo nele tem uma importância, tudo se conecta de uma forma muito sutil e no final tudo funciona, assim. Preciso falar também que uma coisa que me deixou muito feliz, que eu conhecia todas as músicas que tocaram no filme e eu gostava de todas elas. Então, nossa, deu uma alegria. Na hora que tocou Road Rage, cara, que maravilha. Ai, como eu tenho uma curiosidade sobre Under Pressure, que eu conheço a música. Gente, sério, isso é quase uma vergonha alheia, mas eu vou contar. Que eu conheço a música por causa de um cover do My Chemical Romance e do The Used, quando eu era adolescente. Eu não conheço a música pela música original. Olha que merda. Depois vai no YouTube e escreve My Chemical Romance e The Used cover. É incrível. Não tem problema, My Chemical tá voltando, tá ótimo. Meu Deus do céu. Ai, o meu sonho não sei. Vitor, pantufas. Então, eu vou dar 9 pantufas também. Eu tiro uma pantufinha só porque eu acho realmente que esse comecinho, não digo nem a primeira hora, mas o começo mesmo, ele poderia ser um pouco mais convidativo. São poucos filmes que eu tenho a sensação de estar mais cansado no começo do que no final. E eu acho que todas as cenas são essenciais, mas tem algumas cenas que duram um pouco a mais, principalmente lá eles no quarto, dormindo. Eu acho que isso tira um pouco outras pessoas de assistir o filme, que ele poderia abarcar um público maior. Mas tirando isso, 9 pantufas, Charlton Wells está de parabéns, Paul Mescal, 10 pantufas. É porque é diferente. A gente, por exemplo, né? A gente combina que vai falar sobre o filme, então a gente vai assistir, não importa o que aconteça, né? A gente não tem... Não é o espectador casual, né? Vai esbarrar no filme ali. Não, tudo bem que quem paga MUBI não vai esbarrar num filme igual After Sun, né? Mas assim... Se você paga MUBI... Mas enfim, mas eu acho que tem um pouco essa questão. Mas é diferente, né? É diferente. Tiago, pantufas. Eu vou ser um pouco incongruente, porque eu dei 5 estrelas no... Só que 5... É bizarro isso, né? A escala faz diferença, porque 5 estrelas parece menos do que 10. Você fala, pô, 10 é pesado, né? Tipo, mas se você fizer... Bom, enfim. Mas eu vou dar 9 também, então, porque... apesar de ser 2 filmes que eu vi de 2022 até agora, é o que eu mais gostei. Ainda tem bastante coisa pra ver, né? Porque a gente sempre acaba vendo mais em janeiro, né? Os filmes da chamada temporada de Oscar, né? Mas até agora, assim, é o meu favorito. Eu acho um filme brilhante, assim. E, enfim, espero que tenha reconhecimento, mais pessoas assistam. Não vai ganhar Oscar, né? Porque a academia é academia, né? Então... mas eu entendo que vocês falaram, assim, de... A gente vai ver, até porque... Tô todo mundo falando do filme. Eu gosto muito de cinema, quero estar... É quase como um estudo, né? Eu quero estar pronto pra temporada de premiação e tal, então você vai nessa mentalidade. De repente, alguém que, por mais que esteja assinando um MUBI ali, vai um pouco mais pretencioso, já
talvez não pegue tanto, porque não é aquela coisa assim de, né, que tem muita crítica sendo babaca, né? Tipo, as pessoas não conseguem, não são capazes de... Não é tipo... É que o filme, ele requer não é nem um esforço, mas é um investimento, assim, né? Tipo, de acompanhar aquele desenrolar lento, acompanhar uma história pesada, né? Que gera mal-estar. Então, é uma espécie de um estudo, né? Então, enfim, tem que estar disposto e... Né? Às vezes você não tá... E não é assim, tipo, pessoas... Às vezes você mesmo, dependendo do humor que você tá no dia, você não vai pegar o filme pra ver, né? Então, acho que essa questãozinha que deixa, né, o filme não ser perfeito, mas é quase lá, né? Um filmaço. Ok, tan. Eu vou dar 10 pantufas, vou começar o ano feliz e animado aqui, ó. Peraí, vamos recomeçar, deixa eu dar 10 também, então. Eu só não queria dar 10 sozinho. Quer dar 10, Thiago? Quer voltar a dar 10 Vou pantufas? dar 10, a gente então, fica junto. Beleza, 10 pantufas pro Thiago. Tem Eu vou umas dar 10 provas que você pega, você corrige, Ainda você mais. fala, não, peraí, eu fui cruel, eu vou dar 10. Porque, assim, não é fácil passar pelo começo do filme, porque ele tem toda essa questão de, ó, você tá esperando alguma coisa acontecer e nada acontece, mas como é de propósito, eu fico me sentindo mal de tirar pantufas por causa disso, sabe? Porque eu sei que é muito de propósito, que é muito assim de... Olha, você vai embarcar numa jornada aqui que ela vai parecer bem entediante pra você no começo, mas fica comigo que você vai entendendo aos pouquinhos como é que essa dinâmica vai andando. Então, assim, eu acho o filme... Como a gente fala muito em proposta, né? Sabe? Quando você entende que a proposta do filme é uma revisita, é falar de memória, é falar de lembrança, é fazer conexões com o seu próprio passado, é fazer conexões com a sua família que você às vezes nem sabia que existiam, ou que você tá num momento crucial ali que você tá tentando buscar significado na sua vida, ou ressignificado na sua vida, e você vai revisitar a sua infância, revisitar um momento feliz com seu pai, que era uma pessoa conturbada e você não sabia na época, e você tá tentando fazer uma releitura, uma reconstrução, assim, cara, só de falar sobre quais são os objetivos do filme, você já fica assim... O filme, ele tem uma intenção muito forte, ele tem um conceito muito legal, muito interessante de como se vê como filme, sabe? De como se vê como análise. Tem essa coisa de, às vezes a gente fala que é autobiográfico e isso diminui o filme. Eu entendo quem fala isso, mas também acho que é besteira, sabe? Mesmo que o filme fosse bem autobiográfico, isso não diminuiria a capacidade dela de contar essa história desse jeito, na primeira direção de longa dela, sem um mega estúdio atrás dotando todo o dinheiro do mundo. Aí é uma crítica que o Vitor até vai lembrar do James Cameron aqui, que assim, não é fácil passar pano pro James Cameron quando ele tá com 300 milhões de dólares pra fazer um filme e ele escreve um filme de qualquer jeito, né? Eu acho que o filme tem outros objetivos, mas assim, dava pra ter escrito melhor, ele tá com a faca e o queijo na mão. O cinema independente, a gente não encara assim, cinema independente a gente tem que encarar de outra maneira e sob outra perspectiva. E eu acho que o filme ele é tão bonito e ele é tão pesado de dar nó na garganta mesmo e de te deixar emocionado e de ele terminar absurdamente impactante, mesmo que ele tivesse cansativo no começo, que eu não consigo avaliá-lo com menos de 10. Eu acho que é o melhor filme de 2022 que eu vi também até agora. Eu acho ele, por razões diferentes, eu ainda sou um grande fã de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Quem for ouvir minha retrospectiva vai lembrar disso. Mas assim, são filmes muito diferentes. Eu acho que propostas muito diferentes, ideias muito diferentes. Dentro do que After Sun quer apresentar, eu acho ele, assim, perfeito. Eu acho ele impressionantemente bom. E então eu vou fechar com 10 aqui. Igual o Thiago, que fechou com 10 sem nem duvidar, sem nem hesitar. Fechou com 10 na hora. Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Nós já estouramos o tempo de todo mundo aqui. Todo mundo já gastou o sábado mesmo da gravação. Mas eu queria perguntar pra vocês tá com a duração agora... do filme After Sun. 1:40. Exatamente. E não tem um pão mescal aqui. Podia ter o pão mescal, só faltou o pão mescal aqui. Infelizmente não rolou, gente. O convite veio aí, mas não fez. Preocupa não, ele vai estar lá em Gladiador 2, com direção do Ridley Scott. O Jared Leto vai ser o novo Júlio César. Tava até falando pros meninos lá no grupo do Meia Pantufa no WhatsApp. Ele com a mãozinha assim, chegar, ó, assim, levantada. Eu já imagino ele. What are you doing here? Throw him in the Coliseum. Batendo o livro assim na cabeça, sabe? Jared Leto atuando, levanta a mão. Ele é o novo Johnny Depp. Deus do céu, você fez eu ver isso na minha cabeça agora. É o Johnny, lembra o Johnny Depp? Ele ia atuar, ele fazia assim, ó. A mãozinha pra cima. Queria ver com vocês,
pleno palpitismo, palpiteiros. Aonde vocês acham que esses dois filmes podem chegar? Fala mais de Oscar, né? Nós temos a temporada toda aí, BAFTA, Critics, Screen Actors Guild e tudo mais, mas falando mais de Oscar, vocês acham que esses filmes vão conseguir chegar longe só a título de destaque? Como a gente comparou After Sun e Moonlight, os filmes são produzidos pelo mesmo cara e Moonlight é um vencedor de Oscar, vale constatar. Então, existe essa leitura. Com relação a Glass Onion, o Entre Facas e Segredos foi indicado a um Oscar. Mesmo sendo essa coisa meio noveleira, ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original na época. Então, talvez seja uma coisa que possa papar aí. Mas, enfim, palpites. O que você acha, Thiago? Eu acho que, apesar do After Sun ter semelhanças com Moonlight, ele é bem diferente também, por outro lado. Eu acho Moonlight, por mais que, né, eu já ouvi, assim, muita gente que não gosta muito de cinema, foi assistir porque era o filme que ganhou o Oscar, achou uma merda. Ah, o cara lá não faz nada, não acontece nada. Ele é mais Oscar bait também, né? Eu acho ele um pouco mais... Cara, vou usar um termo horrível, mas vocês vão entender. Um pouco mais cinemático, no sentido de ele tem mais atuações que, né... O After Sun tem 2 personagens, basicamente, né? Assim, tem outros, mas, né, não é... O Moonlight tem mais atuações que rendem indicação. Ele tem uma cinematografia mais chamativa. Então ele tem essa coisa um pouco mais... Que não é, assim, o filme... Não é nenhum filme palatável que acaba ganhando o Oscar por inércia, tipo... Tipo Coda. Né? Ou o Green Card é bem pior, né? Para, gente. Green Book, né? Green Card. Green Book é bem pior. Essa história do Coda, rapidinho, Thiago, desculpa. Essa história do Coda, ela é daquelas que só vai piorando na medida que o tempo passa, né? Quando a gente vai revisitando isso, fala assim, gente, absurdo, Ataque dos Cães perdeu o Oscar pra Só Coda. que, aí já entro em Knives Out, no Glass Onion, porque é aquele filme que vai me dar ódio. Se tiver indicado o melhor filme, entendeu? Apesar de eu ter gostado, é tipo Não Olhe Pra Cima. Eu gostei do filme, mas não vai indicar o melhor filme, cara. Não é pra isso, sabe? Então, tipo, eu espero que, se for pegar, pegue alguma coisa ali um pouco mais a secundária, assim. Mas eu tô com a sensação de que vai ser indicado a melhor filme, porque, né, o Oscar tá com essa vibe de querer agradar streaming, assim, em certo sentido, tipo... Colocar aquele filme que não vai ganhar, todo mundo sabe, mas... Né, agradar tipo, na indicação, cota, assim. né? Agora, Na dar o prêmio exato, é outra coisa, já que tem né? 10, dá uma pra esses caras aí, porque eles estão poderosos na indústria, né? Então, enfim... Porque é muito difícil de crer que Ataque dos Cães perdeu o Oscar por qualquer outra razão que não seja o fato de que era um filme da Netflix, sabe? Eu acho que isso pesa demais, assim. Mas o Glass Onion é mais aquela coisa, assim, um filme um pouco mais popular, de repente, né? Mais assistido na Netflix e tal. Enquanto que After Sun é um filme um pouco mais desafiador, né? Em certo sentido. Então, eu não vejo... Infelizmente, não vejo com muitas chances, não. O Glass Onion, eu tô impressionado como que a Netflix parece que tá investindo nesse filme como se fosse o grande carro-chefe deles pra esse ano no Oscar, né? Eles, acho que passaram tanta raiva colocando Roma, colocando Ataque dos Cães, o Irlandês e o Oscar esnobando eles, que eles falaram, vamos pro extremo oposto, vamos agora pra uma coisa bem popular. Mas eu acho que tem um pouco do flop do Bardo também, né? A crítica ter batido no Bardo como bateu deve ter dado uma quebrada. Porque eu acho que Bardo era pra ser esse filme dessa vez, né? O Inharrita é vencedor de Oscar já, de melhor filme e de melhor diretor. Então, talvez seja mais nessa linha de vamos pro populacho porque o Bardo já tá apanhando na crítica mesmo. A gente vai pôr o dinheiro no Glass Onion. Mas seria até irônico esse filme ganhar... Acho que de melhor filme não ganha, mas ganhar mais Oscars que o Ataque dos Cães, o Irlandês, que o Irlandês não ganhou nada, né? Então... É impressionante essa mudança, tem essa questão do Bardo realmente, mas eu acho que talvez a Janelle Monáe seja indicada a atriz e roteiro original, talvez, mas muito, muito pouco provável. Talvez entre nessa questão de melhor filme só com uma indicação para atrair mais público pro Oscar, porque a cerimônia realmente tem caído muito, né, em espectadores. Mas já vai ter Top Gun Maverick lá, então não sei que eles precisam preencher uma vaga de filme mais popular nesse sentido, né? Então não vejo com grandes chances, não. O After Sun me dói, mas eu concordo muito com o Thiago, ele acho que não vai ter tanto apelo assim, mas a atuação do Paul Mescal, pra mim, é certa. Se ele não for indicado... Assim, ganhar, eu não sei, eu ainda não vi todos os filmes que possam ter os atores que vão estar competindo. É Brendan Fraser, meus amigos. É Brendan Fraser. Tem essa questão, né, do Brendan Fraser ressurgindo aí,
mas ele tem que ser indicado. O Paul Mescal tem que ser indicado. Definitivamente. Até porque ele é um irlandês fazendo um sotaque escocês, né? Que é tipo uma coisa meio assim, paulistano fazer sotaque de carioca ou vice-versa e dá certo, né? Tipo, tem tudo pra ficar já de picom, assim. Tipo, o cara acertar Manda buscar. É impressionante, assim. E é igual o Lucas falou, o filme depende muito dessa atuação dele, porque essas sutilezas, principalmente desse drama que deságua no final, é por causa da atuação dele. Então, assim, eu acho que vai ser a única indicação mesmo, mas infelizmente não vai papar nenhum Oscar, não. Só pra deixar vocês tristes de novo, Will Smith ganhou o melhor ator ano passado. Nossa, meu, puta que Não lembro desse pariu, Oscar, não, do cara. ano passado. Esse ano tem tanto filme bom que eu tô com a expectativa um pouco melhor, assim. Vai lá, vou Eu acho que desligar, todos demissão, os filmes isso. que o Smith fez na vida, ele tava melhor do que em King Richard. Todos. E ele ganhou ali. Mas enfim. Dá o Oscar Gusta. pra ele por Bad Boys, né? Tipo, É. Que é muito melhor, inclusive. Gusta, e aí? Premiação pra Glass Onion After Sun. Eu acho que ia ser muito legal mesmo, se a Frank Corio tivesse uma indicação. Acho que é muito legal quando essas crianças prodígio, assim, recebem um empurrãozinho. Assim, vai, minha filha, você é boa. Eu acho que ela é de uma pureza, assim, ela é muito inteligente na forma de atuar, sabe? Você não sente uma criança atuando, você vê uma criança, sabe? Tipo, é muito difícil isso, ela é muito boa, eu queria muito ver. O Paul Mescal, eu tô com o Victor, eu me retiro do planeta Terra se ele não for indicado. A série que ele veio de Normal People, não é o nome da série? É. E eu nunca vi essa série, mas me deu muita vontade de ver. E lá, eu li assim na manchete, Paul Mescal, conheça o galã de Normal People. Eu falei, galã? Esse cara, galãs feios. Tem todo um fã-clube das pernas do Paul Mescal. Meu Deus. Bacana. Aparece bastante no filme. Gente, eu vou Isso atrás disso aí. isso aqui virou o podcast do Choque de Cultura, de repente. Assim. De repente. Informação. Fetiches pelas pernas de Paul Mescal. Conheça. Comunidade do Orkut, sabe? Sou apaixonado pelas pernas de Paul Mescal. Mas então, não são só pelas pernas, eu acho que ele merece pela atuação dele mesmo. E eu acho que... Eu concordo que ele vai chegar um pouco mais fraco, mas o hype em cima de After Sun tá muito alto, gente. Por ser cinema independente, por ser um filme de orçamento baixo, por ser uma diretora estreante. Eu acho que ele não tá tão silencioso assim como a gente imagina. Pode ser que ele se torne uma grande... menina dos olhos aí das premiações. Ele tem chance de crescer. Ele estreou ontem, né, sexta-feira, dia 6, no MUBI, então ele ainda pode crescer nos streamings, né? Ele pode trazer novas assinaturas, inclusive, para o MUBI pode crescer com isso, o cinema independente pode tomar uma... Enfim, tô sendo muito otimista. Mas, Tá mesmo. Mas assim, eu tô ouvindo bastante gente falar sobre After Sun. E Glass Onion, eu sinceramente não deveria ter tido esse lobby todo pra eles subirem, assim, sabe? Mas Bardo também não, então talvez fosse a hora da Netflix ficar caladinha. Vamos colocar Vandinha pra concorrer ao Oscar. Né? Vai ser a aposta dele. Lança ele nos cinemas, uma edição de 4 horas, né? Joga... Faz 4 horas. Não, se for fazer um filme, dá pra ter 45 minutos, né? os melhores momentos. Vou deixar o Thiago falar por mim, porque assim, eu bati tanto em Vandinha já, que eu não tô nem mais conseguindo. Mas é isso, assim, minhas projeções são essas, e é isso. Cara, a Netflix tá batendo forte, né, em Glass Onion aí pra premiação. Apesar que eu acho que Glass Onion pode até aparecer ali eu acho que não vai ter tantas indicações como Ataque dos Cães teve, por exemplo. Se tiver, meu Deus. Eu acho que ele vai aparecer em algumas coisas ali. Roteiro, algumas atuações. Talvez até o Daniel Craig eles tentem levar pra atuação, hein? O Edward Norton como coadjuvante. Enfim, a Janelle Monáe, talvez. Mas tô vendo que a Netflix tá querendo levar eles, né, pra premiação. Eu acho que algumas coisas ali, talvez em atuação e roteiro, beleza, até vale, mas não é um filme pra ter 11 indicações e tá em melhor filme, melhor diretor, não. Apesar de, né, Rian Johnson, estamos aí. Mas eu acho que não é pra tanto, mas acho que ele vai vir forte. Quando eu assisti o filme, eu fiquei pensando nisso e antes eu achava que não.
Porque eles têm Nada de Novo no Front, que tá muito forte também pro Oscar. Eles têm, nas premiações, né, em geral, eles têm RRR, que eu ainda não vi, mas que tá muito forte indo pras premiações também. Bard e White Noise parece que floparam, né? E, então, assim, acho que a aposta deles, como o melhor filme mesmo, vai ser Glass Onion. E After Sun, se existir justiça nesse mundo, vai estar indicado em tudo ali. Que for possível, menos fotografia, viu? Até já ia falar, tem fotografia? Menos fotografia. Mas, cara, After Sun eu acho que eu vou ser otimista, viu? Eu acho que After Sun chega longe nas premiações. O filme tá indo muito bem de crítica e de público também. Quem para pra ver o filme que gosta de cinema, que é do meio aí, todo mundo tá adorando o filme, ele tá em todas as listas. Paul Mescal e a Charlotte Wells estão sendo super elogiados. Eu acho que eles chegam longe aí. Me faz lembrar de quando Lost in Translation foi indicado, cara. Da Sofia Coppola. Que foi um filme também, na época era um filme independente, menor, mais contemplativo. E acabou indo longe nas premiações, mas acho que perdeu pra Senhor dos Anéis na época. É que eu acho que vai ser indicado o After Sun, mas eu acho que não vai ser considerado de verdade, assim. É tipo aquele... É meio que a cota do Oscar também pro filme independente. É meio que aquela coisa, ó, vamos dar um monte de indicação, porque todo mundo sabe que o filme é bom, mas nós não vamos premiar. Até a cota do filme em língua estrangeira agora já tá coberta, que certamente vai ser o Nada de Novo no Front, né? Exato. Que acho que as caixinhas estão feitas. O complicado aqui, pros ouvintes do Meia Pantufa entenderem por que eu falei tanto em palpite, que a gente tá palpiteiro, as coisas com relação ao Oscar mudam demais nas últimas 2 semanas antes da premiação. Porque depende demais da campanha que os estúdios vão fazer e da quantidade de dinheiro que eles vão pôr. Da quantidade de cartaz que eles vão fazer, da quantidade de enviados que eles vão mandar pro pessoal da academia. E, no Ritmo do Coração, ano passado, ensinou uma tática que eu imagino que o pessoal vai começar a repetir. Que é botar tudo que tem e que não tem nas últimas 2 semanas. E aí os caras, de repente, chegam lá e levam a premiação principal. Foi o que aconteceu com No Ritmo do Coração. Ninguém dava nada por ele. O filme tava morto ali, tava enfiado ali no meio das listas. E aí ele ganhou o Sindicato dos Produtores, que geralmente quem ganha do Sindicato dos Produtores ganha melhor filme no Oscar. E aí pegou todo mundo de surpresa, sim. Todo mundo que não estava em Los Angeles foi pego de surpresa. Mas o pessoal que tava lá falava assim, ó, vocês não têm ideia da quantidade de cartaz, da quantidade de campanha que tem aqui pra Coda. Então, assim, tudo muda muito da data que a gente tá gravando, 7 de janeiro, até lá. Hoje, eu acho que a coisa tá meio aberta, porque eu imagino que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo seria o grande vencedor se o filme tivesse saído em dezembro. E sim, sem sombra de dúvida, por conta do tamanho que o filme pegou, da popularidade que ele teve e desse caráter inovador. E assim, tudo que a gente sabe sobre o backstage dele também é incrível. Então eu acho que ele seria o grande favorito. Mas ele foi lançado lá em fevereiro do ano passado. Então a academia leva muito essas coisas em conta, a academia esquece do filme, o pessoal para de fazer campanha. Eu já acho surpreendente que ele continue nas listas até hoje, porque é uma coisa rara, sabe? Eu acho que o último filme lançado em começo de ano que ganhou alguma coisa foi O Silêncio dos Inocentes, e que é um puta filme, né? Então, assim, é um negócio muito à parte. Então, eu acho que ele não é o grande favorito por causa disso. Acho que a coisa tá bem dividida aí, mas vai variar muito de acordo com a leitura que a academia vai fazer. Se eles forem nessa linha de, a gente tá tentando se popularizar um pouco mais e não sei o quê, pode até virar um Top Gun aí. Deus que me livre, eu acho o filme bom, mas assim, melhor filme do ano, não, né? Mas com relação a After Sun, eu acho que ele é um forte concorrente, porque a conversa tá muito alta em cima do After Sun, as conversas estão muito elogiosas pra ele, e ele tá sendo lançado no final do ano. E Glass Onion, eu acho que vai ter uma ou duas ali. Eu acho que vai ter até mais do que Eu Não Olho Pra Cima. Eu acho que ele vai ser indicado a melhor filme, mesmo a contragosto, assim como o Thiago. E eu imagino também, como acho que o Victor falou, da Janelle Monáe, eu imagino que ela vai ser indicada também, porque ela faz um trabalho muito legal aqui no filme. O filme ser pastelão ou não é uma coisa à parte, mas ela vai muito bem. Então eu acho que After Sun vai estar indicado em quase tudo que for possível, e Glass Onion vai pegar alguma coisa aí. Mas aí semana que vem vocês me perguntam de novo, eu já vou ter mudado completamente de ideia, porque essa temporada de premiações ela é desse jeito. Não tem muito onde fugir. E se Top Gun ganhar melhor filme, eu vou ter que arrendar minha casa pro ego do Tom Cruise aqui. Nossa senhora. Exatamente. Não é possível. Pois é, não cabe nele já, né? Que é baixinho, já deve ter... Exato. Carregar um boneco à parte, né? Se bem que como é que é lá na Cientologia, deve ter uma nave que carrega o ego dele pra lá e pra cá, por aí. Ele é uma né? pessoa muito evoluída, né? Ele chegou no nível 8
orçamento que ele pagou, sei lá, quantos milhões de dólares. Né? O cara é foda, né? Porque o Tom Cruise é um cara que eu falo, nossa, eu gosto do Tom Cruise. Aí eu lembro que ele é da Cientologia. Aí dá uma tristeza, né? Um aperto assim. no peito. É igual a Elizabeth dá um Moss. aperto assim e fala, pô, Tom Cruise. Mas a Elizabeth Olsen ainda é mais discreta, né? O Tom Cruise é tipo... ele é... Não, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto, senão... Quem quer entrar nesse Vai assunto, longe. vai lá no RDM, tem episódio sobre isso, né? Tiago, Vitor, valeu pela participação. Tiago, recadinhos finais. Tiago tá sempre aqui, recadinho final pode ser tipo assim, semana que vem eu tô de volta. Tamo junto aí, né? Não, mas acho que o principal recadinho é assistam After Sun, né? Porque eu acho que vai ter muita gente que, mesmo ouvindo o episódio, vai ficar ainda, né, hesitar um pouco, ou, né, começou a ver e não engatou, mas eu acho que assista e tire suas próprias conclusões, né? Exato, não se baseie na gente falar que ele é difícil ou inacessível, alguma coisa assim. Vale o investimento, né? Vale... Enfim. E pra quem quiser ouvir, como o Luiz falou, o episódio sobre Cientologia, tem lá no RDMcast, confiram lá no Spotify, que tem bastante pauta legal. E esse, inclusive, é um dos episódios bacanas, assim, de destrinchar uma parada sinistra como a Cientologia, que tá fazendo se passar por algo normal, né? Então, assim... Mas a gente fala muito sobre filmes, séries, então acho que vale a pena conferir lá. Quando você tá de convidado no Meia Pantufa, você não fala que um dos episódios mais recentes da RDM é sobre Crepúsculo, com a Mabê do Modus Operandi, não? Pois é, cara, mas ali foi engraçado. Foi uma experiência divertida. Não, eu tô lá no Letterboxd esses tempos, né, e vendo o Thiago avaliando os filmes do Crepúsculo. Eu falei, uai, que é isso, cara? Do tá nada. Acontecendo, né? Aqui quando eu vi, saiu o episódio. Só os spoilers lá. Valeu, Thiago. Vitor, fala um pouquinho aí do filme Plástico, do seu perfil, como é que tá lá. Fale todos os recados que quiser dar. Muito obrigado pela sua participação aqui. Volte sempre, inclusive. Eu que agradeço. Foi excelente a conversa aqui com vocês. Eu adoro falar de cinema, conversar. Tenho o meu perfil lá no TikTok. Tô tentando compensar a idade de alguma forma. Então, tô lá no TikTok... Principalmente dando dicas de filmes menos populares, menos, assim, chamativos, mas que valem muito a pena dar o play. Tem, às vezes, alguma análise, às vezes falo de série, mas basicamente são dicas de filmes, o @filme plástico lá no TikTok. Às vezes, assim, projetos para ir para outras plataformas em breve, mas me procura lá e assistam RRR, por favor, vamos falar sobre esse filme. É sério, eu fiquei com risadinha no começo, mas... Compensa. Se for falar de blockbuster, é melhor do que de Avatar 2. Eu vou ver agora, desafio. Isso. Vamos fazer um debate. Avatar 2 versus RRR. E assim, eu quero todos vocês lá também, no meu perfil, indicando filmes mais obscuros também. Estão convidados por lá também. E até uma próxima, a gente se tromba por aí. Obrigadão. Gente, valeu, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito legal esse debate aqui, a gente tá abrindo 2023 com chave de ouro, a gente tem muito filme pra falar agora em janeiro e fevereiro, vocês não têm ideia, nós vamos assistir filme feito louco pra tentar cobrir tudo que a gente puder antes da premiação, ainda assim a gente não vai dar conta, podem ter certeza, mas já ficaram aqui algumas indicações pra vocês, assistam Glass Onion, assistam After Sun e troquem uma ideia com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Vitor. Tchau. Tchau, Thiago. Tchau, falou. Tanto tchau, né? Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Lembrem-se de seguir também o RDMcast de Thiago Natário, Gabriel Braga e Gabi Laroca. E também seguir o perfil Filme Plástico do Vitor Moraes lá no TikTok, onde ele desenrola, bate, joga de ladinho e fala sobre cinema. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.